Fala pessoal, como a gente sempre começa, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver vendo essa aula, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Portal Crânio, o maior portal de ensino em cabeça e pescoço do país. E, como vocês sabem, nós trazemos todo mês aqui uma aula com um grande convidado, seja fisioterapeuta, seja médico, seja nutricionista, seja dentista, e também todo mês um curso novo para você. E hoje, nessa segunda-feira, 8 da noite, estamos ao vivo aqui. Se você estiver ao vivo aqui comigo, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Nós temos um grande convidado também da nossa aula aqui de junho para o portal, que é o professor Caio Mendes, um grande fisioterapeuta e um grande empreendedor. Então, vocês vão ter uma aula mesmo, grandes insights aqui, grandes ideias. Vamos colocar aí, né, o pulguinho atrás da orelha de vocês, para amanhã já começar a pensar diferente. Vocês vão ver que ouvir o Caio falar, eu posso falar por mim, aprendo muito ouvindo aprendo muito ouvindo o Caio, e eu tenho certeza que vocês vão gostar também e vão aprender também. Porque não basta ser só técnico, mas você também tem que aprender a como se vender, a como empreender na fisioterapia, a ter esse olhar também diferente, principalmente você que trabalha com esse nicho de cabeça e pescoço, né? É importante que você também aprenda a como divulgar. Enfim, não vou ficar falando disso, porque isso é a área do Caio, tá? E para você que está aqui, que não conhece o Portal Crânio, essa aula está aberta, mas se você quiser assistir essa aula gravada, ela está no portal, na plataforma, e para você ter acesso a ela e a mais de 35 cursos e mais de 100 e nós estamos quase aula número 180, estamos quase chegando, essa acho que é 178, número 178. Então, se você quiser ter acesso a isso para assistir da sua casa, a hora que você quiser, quando você quiser, quanto você quiser, é simples. A gente deixou o link aí no chat. Clica e torne-se assinante do Portal Cranium, o maior portal de ensino em cabeça e pescoço do país. Essa e mais de 170 aulas com mais de 35 cursos, tá tudo lá para você. Além disso, você vai ter acesso à nossa professora 24 horas especializada em todo o portal, que é a Sofia, a nossa inteligência artificial preparada especificamente para tirar as suas dúvidas e discutir os seus casos clínicos de cabeça e pescoço. Beleza? Então, tá aí no chat, assiste a aula, clica, deixa aí a abinha aberta para você depois se tornar assinante do Portal Crânio. Beleza? Então, sem mais delongas, quero chamar aqui o Caio para nossa roda de conversa, para nossa aula. Fala, Caio, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Fala, meu amigo Samuel. Pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora vocês vão estar assistindo essa aula aí, mas obrigado, viu, Samuca, pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, cara. Fui seu aluno na pós-graduação, usei muita coisa que você me ensinou. Hoje poder te chamar de amigo, assim como o Vitor também, chamar vocês de amigos, cara, para mim é um prazer imenso, imenso mesmo. E poder discutir algo que eu tenho estudado tanto, cara, e vivenciado tanto na prática nos últimos, pelo menos nos últimos 5 anos da minha vida, de forma ferrenha mesmo, todos os dias, porque eu acredito que assim como na fisioterapia, o empreendedorismo é algo que você precisa treinar, você precisa estudar, você precisa conhecer. E hoje eu uso o mesmo afinco que eu tenho para estudar as técnicas, fazer cursos, eu tenho feito isso para o empreendedorismo, não só porque eu quero, mas porque a empresa precisa, a minha profissão precisa e a fisioterapia ela precisa dar um salto quântico agora quando a gente fala de empreendedorismo com ética e credibilidade. Perfeito. E, particularmente, eu gosto muito da tua linha de pensamento, da tua linha de raciocínio em cima dessa ideia de empreendedorismo, viu? É, uma das, foi uma dos motivos de eu querer te convidar a trazer aqui também para essa visão que não é nem um pouco oba-oba, nem um pouco sensacionalista, Exato, mas muito pé no chão, exato. muito séria, né? Exato. Então, a Samuel, gente tem hoje que... em dia, falar de empreendedorismo, bicho, a galera já se atenta assim, porque tá esperando alguma jogada milagrosa, Exato. alguma panfletagem maravilhosa.
E, na verdade, quando a gente fala de marketing, de empreendedorismo, e aí vem do tema, ele vem exatamente por isso que eu escolhi falar de ética e credibilidade. Não é para isso aqui ser uma aula de ética, do que você deve fazer, do que você não deve fazer, Exato. mas de como a gente deve se posicionar como marca no mercado sem perder a credibilidade. Porque o que eu tenho Perfeito. visto hoje em dia são as pessoas correrem atrás do dinheiro e esquecer que a percepção ela se dá no valor. Exato. É isso aí. É isso aí. Então, bora lá. Cara, a aula é sua, fica à vontade, tendo perguntas aqui. Pessoal, mandem suas perguntas, tá? Que a gente faz aqui para o professor Caio. Boa aula! Pessoal, se sintam à vontade mesmo para perguntar, para me interromper aqui, porque eu quero que essa aula ela seja algo que vai de encontro com o que você vai poder usar amanhã já na sua prática clínica, na sua vivência como empreendedor na área da saúde. Obrigado de novo, Samuca, pelo convite. Falar sobre esse tema é algo que me encanta, é algo que eu preparo com carinho, com amor, porque falar de empreendedorismo é falar do que eu vivo, né? E eu não vivo isso só desde o momento que eu abri a minha empresa. Empreendedorismo, estudar isso não é só para quem está abrindo empresa, quem está abrindo um CPE, um CNPJ, e sim para quem é um CPF, que quer se posicionar no mercado com ética e credibilidade. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de falar da sua carreira. Pode passar por gentileza? O Marcelão vai me dar uma mão aqui passando os slides. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de falar da sua carreira. A gente está falando de falar um pouco, de contar um pouco da sua história, sabe? O empreendedorismo, ele está na veia do brasileiro, ele está na veia das pessoas. Hoje em dia a gente empreende no Brasil não porque a gente nasce com o sonho de empreender apenas, mas a gente empreende no Brasil por necessidade. Às vezes a gente empreende no Brasil por habilidade também. Eu tenho o prazer de falar que antes de ser empreendedor, eu sou fisioterapeuta. Eu me especializo em fisioterapia, eu estudo fisioterapia, eu faço prática baseada em evidências, eu atendo paciente todos os dias. Além de ser fisioterapeuta, eu adoro ministrar aula, então eu gosto de falar. Comunicação é uma das habilidades que eu gosto de desenvolver. Ao longo da trajetória, eu fui percebendo que eu tinha um cunho de conseguir conectar bem pessoas, e essa é uma das características que eu percebo em bons empreendedores. Bons empreendedores conseguem pegar várias pessoas com perfis diferentes e começar a conectar. E com isso a gente fundou o Grupo Evidência, né? Que a gente tem uma clínica hoje que é uma clínica que ela faz um pouco de um trabalho bem de um ecossistema, que onde a gente tem médicos, tem fisioterapeutas, tem um profissional de educação física. A maior parte do nosso corpo clínico ali, ele é todo especializado, então as pessoas, elas realmente gostam de estudar, têm as evidências científicas na entranha, assim, de um fisioterapeuta. A gente tem um Pilates clínico também, e a gente tem uma escola de cursos que é o Evidência Cursos. Então eu adoro esse meio, empreender, juntar com a fisioterapia, com a prática baseada em evidências. Tanto gosto disso tudo que eu fui fazer o meu mestrado para conseguir dar aula melhor, entender um pouco mais dos artigos científicos, aplicar melhor aquilo que eu vivo no meu dia a dia e que eu leio nos estudos. Só que eu não parei por aí. Eu senti uma necessidade muito grande de me especializar mais quando o assunto é empreendedorismo. E eu fui atrás de fazer um MBA e estou finalizando meu MBA em gestão de negócios pela USP. Essa é um pouco da minha trajetória. Tenho experiência no Brasil, com jogadores fora do Brasil também. Pode passar, Marcelão. Mas eu não estou aqui para falar de mim. Eu queria que vocês escutassem um pouco desse vídeo aqui que eu criei para vocês. 60% das empresas da área da saúde fecham as portas em até 5 anos no Brasil. E não estamos falando de negócios Hoje amadores. A gente sabe que Estamos mais de falando 60% das novas, clínicas com equipamento elas de ponta, fecham por má equipes administração. qualificadas, anos de estudo e investimento. Hoje em dia não adianta só Fechando você as portas investir antes tempo mesmo de se estudando, consolidar. você investir tempo Estamos falando de profissionais altamente cuidando das suas capacitados, habilidades médicos, técnicas, sendo altamente fisioterapeutas, capacitado, isso nutricionistas, independente se dentistas, você é médico, psicólogos, que passam fisioterapeuta, anos se nutricionista, preparando para cuidar psicólogo, dos se outros, preparando para mas que cuidar da vida nunca de outra foram pessoa, preparados para mas na cuidar verdade da quando a gente própria olha, a gente se carreira.
pega desesperado porque os pacientes parecem não chegar. Vazias, Seu consultório às vezes está vazio, você alugou um lugar bonito, você deixou uma clínica maravilhosa, só que na hora que você entra para fazer a contabilidade ali de quantos pacientes você atendeu, de quantas pessoas você conseguiu atender, não é suficiente. você percebe que só a técnica não está sendo suficiente. Mas se tá? não Você pode ser muito você pode ser excelente no que você faz, mas se você não se posicionar, se comunicar e saber posicionar o seu valor com excelência, você se torna profissionais invisível. você conhece que Então, atendem muitos bem, profissionais que até estudam atendem todos os dias, muito bem, mas estudam ainda todos os vivem dias, no limite. ainda vivem no limite. Quantos Esses empreendedores da profissionais, saúde eles já pensaram são, em às vezes, desistir até porque nunca empreendedores da foram área da ensinados a saúde, empreender? mas que nunca foram Mas ensinados a empreender. existe A um faculdade outro não te caminho. ensina o caminho. Empreender na saúde não é E o que a gente apenas quer nessa abrir um aula aqui de CNPJ, hoje é te mostrar alguns é insights construir que uma façam jornada mais de sentido. transformação para O você, objetivo dessa para a aula sua aqui hoje é equipe ser um e para os farol seus para que você pacientes. consiga É entender se que posicionar e encontrar um posicionamento melhor não é só caminho sobre postar, para não ficar é só sobre postando no comunicar com Instagram, estratégia, torcendo para os se pacientes destacar com chegar, sabe? Não ficar autoridade e gravando crescer vídeo com visão. aleatório, É torcendo perceber também que para que os pacientes gestão, vejam, que outros experiência do colegas te cliente, indiquem. branding A gente e quer marketing realmente que são você parte entenda de do como se cuidado, posicionar, é como posicionar parte do sua marca, sucesso. como criar um bom Hoje, branding, você vai entender como como você unir junta técnica, propósito e estratégia. É para isso que essa aula foi quando a criada, é para saúde isso tem que esse visão, convite ela está sendo não feito. quebra. Para a gente Ela abrir um pouco a floresce, cabeça. ela se Eu não torna quero que vocês tenham só referência. uma aula aqui teórica, eu quero que vocês consigam tirar dessa aula bom proveito, sabe? Fazer bom proveito de todos os insights que a gente vai falar aqui. Por gentileza, Marcelo. Quando a gente olha para o setor da área da saúde no Brasil, nós somos o quinto maior do mundo de setor da área da saúde. Dificilmente o Brasil fica nas cabeças, mas na área da saúde nós estamos. O nosso mercado movimenta mais de 711 bilhões de reais. Isso são dados de 2023. Eu estou falando para vocês que o mercado da área da saúde gera mais de 6,4 milhões de empregos diretamente desse mercado. E isso representa, tudo isso, esse crescimento, representa 12% do nosso produto interno bruto, do nosso PIB. Gente, isso é muito alto. Olha para esse novo dado do próximo slide, por gentileza. Quando a gente olha para isso tudo, tá? Por esses valores, a gente começa a ter uma dimensão e uma noção, pode passar, Marcelão, uma dimensão de como que a nova economia está funcionando. A gente está entendendo que os olhos eles estão voltados para o mercado da saúde. E eu vou mais. O mercado da saúde, por muito tempo, ele foi conhecido no Brasil como o mercado da doença. As pessoas só procuravam, ou às vezes ainda só procuram um profissional da área da saúde para tratar doenças. Dificilmente a gente olha lá para prevenção, as pessoas olham para prevenção. Dificilmente as pessoas começam a olhar para o autocuidado, sabe? Só que isso tem mudado nos últimos anos. Nós temos dados aqui de 2024, uma mudança brusca de 2024 para 2025, onde o Brasil se tornou o quarto maior mercado de wellness no mundo. E o wellness, a gente está falando de bem-estar. Bem-estar envolve bem-estar físico, socioemocional, psicológico, bem-estar em termos de qualidade de vida. As pessoas elas estão em busca de viver mais e viver melhor. Em 2025, pessoal, nós registramos um aumento de 18,7% na abertura de novos pequenos negócios voltados para saúde e bem-estar. Se a gente passar por qualquer lugar na rua da cidade onde vocês estiverem, você vai ver uma porta de um Pilates novo abrindo, uma escola de yoga, um fisioterapeuta montando um negócio, uma propaganda no Instagram falando de melhores exercícios, um profissional de educação física, um novo profissional de nutrição que agora personaliza a dieta para você, um novo programa, um Gym Rats da vida que vai trazer ali um bem-estar maior para todo mundo, emagrecimento, canetas emagrecedoras. Olha o boom que existe no mercado hoje. Só que tem um problema nisso tudo. O mercado, quando ele dá esse salto quântico, ele cresce muito, ele traz um problema junto, que é o excesso de informação. E aí agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque o excesso de informação gera escassez de confiança. O que eu quero dizer com isso? Quando o mercado ele cresce, as pessoas começam a ter uma avalanche de informações, essas pessoas elas já não sabem muito bem no que acreditar. Por isso que quando a gente começa a ver pessoas aparecendo demais, falando demais, mostrando resultados supervalorizados demais, isso tende a trazer no médio e longo prazo descrédito.
Ou seja, não gera credibilidade. Muito pelo contrário, as pessoas cansam. As pessoas querem ter mais confiança, mais certeza, ter uma indicação clara. E isso funciona para tudo. A nova economia é a economia da confiança. E confiança só se gera com conexão. Pode passar, Marcelo. Por isso, pessoal, que é desafiador demais empreender. Olha o tanto de coisa que a gente tem que entender, prestar atenção para conseguir empreender. Desenvolvam com vocês aí mesmo uma ideia, um pensamento de... Você já sonhou ser empreendedor? Não, Caio, eu nunca sonhei em ser empreendedor. Eu quero mesmo é entrar, atender os meus pacientes de cabeça, pescoço, cefaleia. Eu atendo os meus pacientes, ele me paga, ele fica feliz, eu fico feliz, entreguei um bom trabalho baseado em evidências, todo mundo sai feliz. Ótimo, isso é empreender. Só que do que adianta você se especializar bastante, fazer todos os cursos possíveis, mas se você não consegue, às vezes, atrair o cliente que você tem habilidade, para que você tenha habilidade de resolver o problema dele? O que fazer com todo esse conhecimento que ele é colocado nos papéis, às vezes ali treinado na parte técnica, se não chega um paciente para você atender? Por isso que é muito importante você começar a entender que empreender não tem a ver com montar uma empresa, tem a ver com o seu posicionamento no mercado em que você trabalha. Por favor, Marcelo. Sem que você perceba, você já é uma marca. Por que isso? Independente se você está no seu primeiro ano de formado ou independente se você já tem 20 anos de formado. E essa experiência toda que a gente dita como na linha do tempo, essa experiência toda, seja de 1 ano ou de 20 anos de formado, você construiu uma marca. Você começou a construir essa marca faz muito tempo, que é como é que as pessoas que estão perto de você percebem você. A imagem que o mercado, olha só isso, a imagem que o mercado presta ou projeta sobre você antes mesmo de você fazer um primeiro contato. Sabe quando um médico, um profissional da área da saúde, um profissional de educação física, ele vira e fala assim, ó, para essa dor que você sente na sua cabeça, no seu pescoço aqui, eu sei do profissional certo para te atender. Quando esse profissional faz isso e ele fala o seu nome, a primeira coisa que a pessoa tem pode ser uma empatia ou uma repulsa, dependendo de como ela te percebe. E ela vai te perceber entrando na sua rede social, pesquisando sobre você, tentando colher mais informações, se ela não tiver rede social, de me fala mais, quem é esse profissional? Me dá mais informações sobre ele. Por quê? Porque ela quer perceber algum tipo de reputação que faça ela tomar a decisão de te procurar. Então você precisa, depois de fazer as pessoas te perceberem, perceber o quanto você é bom, e para isso eu não conheço nada melhor que o boca a boca, que é as pessoas falarem bem de você. E não é o boca a boca de tia da esquina, não, que se encontra ali na rua e conversa. É o boca a boca das pessoas visualizarem a sua imagem, entenderem qual é a reputação que você passa, ou seja, o que as pessoas dizem sobre o trabalho que você presta, ou da forma com que você se posiciona e como é que essas pessoas vão falar e lembrar de você, principalmente com o passar do tempo, no boca a boca, quando elas forem conversando umas com as outras. Porque sem que você perceba, essas pessoas estão falando de você. Às vezes falando bem, às vezes falando mal, às vezes não se posicionando. E aí que é o ponto. Você precisa ser percebido, você precisa gerar uma reputação, e essa reputação ela vai ser boa se você resolve mais problemas e trata as pessoas bem, porque assim você se posiciona com valor. E a partir disso, as pessoas vão lembrar e falar de você ao longo do tempo, por quanto tempo elas encontrarem com pessoas que precisam resolver problemas que ela percebeu que só você resolve, ou que você foi uma das pessoas que ajudou ela a resolver. Isso é muito bacana. Então, por que que a gente precisa se tornar uma marca? Por que que a gente precisa começar a se tornar uma marca? Porque a gente vai empreender o tempo todo quando a gente fala de área da saúde. Porque empreender na área da saúde, pessoal, é criar um valor social. Olha que maravilhoso que é isso. Eu estou falando para vocês que empreender na área da saúde é você pegar suas habilidades, aquilo que você mais domina,
pegar isso tudo e gerar um valor para a sociedade que tem dores que provavelmente você consegue ajudar a resolver. E aí, quando você faz isso, você gera um benefício econômico para todo mundo, não é só para você. Olha só como empreender é maravilhoso. Quando a pessoa vem até o seu consultório, faz um tratamento, ali é envolvida numa avaliação super atenciosa, passa por um tratamento que é extremamente eficaz, essa pessoa sai tão contente, ela gastou muito menos do que se ela precisasse, às vezes, rodar por vários profissionais até encontrar alguém que conseguisse escutar ela e conseguisse ajudar ela a resolver aquele problema que às vezes está incapacitando e deixando ela triste por muito tempo. Por isso que o benefício econômico, o valor econômico, não é só para você que vai ser pago pela consulta, pelo atendimento, mas para ela também que vai gastar menos, porque se você for um profissional ético, você vai ajudar ela a resolver o problema dela no menor espaço de tempo possível. Ela gasta menos e te indica para mais pessoas depois. E além disso, vocês sabem que o fisioterapeuta ele gosta de inovação. A gente gosta de inovação, a gente gosta de tecnologia. E às vezes a gente é tão criativo na nossa prática clínica que a gente bola um exercício diferente, uma terapêutica diferente, gerando solução inovadora que melhora o acesso à qualidade e ao cuidado. Então, empreender está diretamente relacionado com a área da saúde, pessoal. É tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Por isso que eu gosto muito dessa citação. Empreendedorismo na área da saúde é criar valor social e econômico por meio de solução. Nós temos que ser pagos para resolver os problemas das pessoas. Não só para falar que nós ajudamos elas, mas sim provar para elas que nós conseguimos entregar um serviço de qualidade. Esse é o melhor marketing. Mas por onde eu começo isso, né? Por onde eu começo a me transformar, a me preparar para ser uma marca de sucesso? Na verdade, vocês começaram isso lá na faculdade. Você entra na faculdade como um CPF e sai da faculdade como um CNPJ. Sem que você perceba, sem que você registre uma marca, sem que você crie uma logo, você entra como um CPF e sai como um CNPJ. E sabe por que que você sai como um CNPJ? Pode passar de novo, Marcelo. Porque as pessoas que você convive na faculdade, elas começam a falar de você lá mesmo. O que move o mundo é a fofoca. A fofoca é o que faz as pessoas falar de você. Então, olha, o Caio era um aluno que gostava de estudar, mas o Caio também, ele não gostava muito de cardiorrespiratório. Eu acho que o Caio vai para a área da ortopedia. Tá vendo como ó, na ortopedia o Caio é bom, na cardiorrespiratória ele já não é muito bom. Então, tudo isso é você criando uma marca pessoal que vai ser percebida pelo mercado. Hoje em dia, o que eu mais tenho são pessoas que formaram comigo ou que viveram na mesma época da faculdade, que me indicam pacientes que não são as áreas deles, porque eles se posicionaram como CNPJ em outras áreas, da cardiorrespiratória, ou às vezes até mesmo dentro da ortopedia, às vezes algum problema mais voltado para atletas, mais voltado para disfunções do esporte, para dor persistente, eles mandam para a gente, porque a gente se posicionou melhor nisso, e esse posicionamento ele começou quando eu passei de CPF para CNPJ, isso sem ter fundado nenhuma empresa, quando eu comecei a me posicionar como marca. Por isso que é importante a gente pensar como é que você se relacionava lá no passado. Como é que as pessoas percebiam você? A sua família confia em você como profissional? Você já gerou valor para as pessoas que estão ao seu lado? E essas perguntas são perguntas difíceis, porque às vezes as últimas pessoas que vão dar crédito para nós, quando nós vamos aumentar a nossa credibilidade, são as pessoas que convivem conosco na mesma casa, que têm mais convívio conosco. Existe uma frase maravilhosa que. Pode deixar aí, tá ótimo, Marcelo. Existe uma frase maravilhosa que eu gosto muito, que é uma frase que fala o seguinte: a convivência matou o mito. Eu quero saber se as pessoas que convivem com você ainda te enxergam como alguém resolvedor de problemas, sabe? Mas para isso, essas pessoas vão ler o seu perfil. Existem 3 tipos de perfis no empreendedorismo, que às vezes eles são até combinados. E eu gostaria de saber agora quais são os seus perfis, tá? O primeiro perfil é algo que eu gosto muito, sabe? Eu tenho um pouco desse perfil muito enraizado em mim, que é da primeira imagem aqui de um artista.
mas não é realmente de ser um artista. É um perfil que a gente chama de hipster para empreender. O perfil hipster é aquela pessoa mais criativa, que tem ideias inovadoras. Às vezes tem um TDAH associado, mas ela tem ideia inovadora. Ela tira alguma coisa ali, ela coloca alguma coisa ali no papel que muitas pessoas às vezes estão quebrando a cabeça para tentar entender. Ela olha lá para frente e começa a enxergar tendências no mercado. Esse é o perfil hipster. Ele é um perfil extremamente importante dentro de uma organização, de uma empresa, de uma clínica e de um perfil de uma marca profissional. O segundo perfil é algo que eu sou menos, mas a minha esposa é mais, que é minha sócia. Eu tenho outro sócio que é o Hugo Eduardo, dentro do Instituto Evidência também, que ele é mais esse perfil hacker. O que é o hacker? É aquele que só toma uma decisão ou toma predominantemente uma decisão baseada em dados. Eu preciso ver, passei a régua, esse sonho é maravilhoso, mas ele fecha a conta? E esse perfil, na maioria das vezes, ele salva a maior parte das empresas de sonhadores. E isso é muito legal você ter na sua equipe também. Se você não domina muito isso, como é o meu caso, e eu gosto muito de focar naquilo que eu tenho mais aptidão, eu chamo pessoas para a gente criar uma Marvel, uma Liga da Justiça ali, cada um com seu superpoder para conseguir desempenhar um bom trabalho, um trabalho ético, um trabalho que seja longevo, ou seja, que se sustente ao longo do tempo. Os hackers, eles vão entender do que eu estou falando aqui agora. É a pessoa que adora uma planilha, que anota tudo, todos os gastos. Mais um, por favor. E o último perfil é o perfil que, na minha opinião, ele é o perfil que mais faz as pessoas chegarem longe no mercado de trabalho, que é um perfil chamado de hustler. Hustler é um bom comunicador, um resolvedor de problemas. Sabe aquela pessoa que toma decisão, que tem um espírito de líder, que quando surge um problema, essa pessoa é a primeira a querer resolver, a primeira a fazer de tudo, conectar pessoas. E essa pessoa aqui, ela tende a formar times maravilhosos. Mas quando você tem na sua equipe, ou você percebe que você tem um, dois ou até três tipos de perfis dentro de você, aí a gente está falando de um super-herói, de uma super-heroína poderosa demais. Mas se você não tem, ou você desenvolve essas habilidades, ou você chama pessoas para o seu time para conseguir fazer e desenvolver um bom trabalho na linha do tempo. Então, entender o seu perfil é o primeiro passo de definir como é que você vai se posicionar no mercado. Então começa a refletir, né? Quem que você é? Qual é o seu tipo de perfil? Qual perfil te atrai mais? Você consegue visualizar na sua equipe ou no mercado pessoas que tenham perfis parecidos? Começa a olhar para o Instagram ali, quando você estiver ali passando ali, scrollando o feed do Instagram, começa a perceber quais são os perfis dos profissionais, quem é mais hipster, mais hacker, mais hustler, e aí você começa a entender como é que essa pessoa se posiciona. Eu tô falando isso tudo para vocês porque fazer se percebido como marca não é fácil. Você vai precisar entender de marca pessoal, ter ideias, pensar em solução, entender de marketing, entender da diversidade do mercado. E fazer isso não é uma tarefa fácil. Pode passar, Marcelão. Porque quando a gente fala de marca, eu tenho que ir lá na raiz da palavra marca. Brand ou marca, ela vem de um termo nórdico. E lá na Idade Média, na Idade Antiga, a galera usava a palavra brand para pegar e marcar o gado ou marcar os animais ali das fazendas para que as pessoas percebessem que aquele animal é de fulano de tal. Então eu percebo que aquela cabra, que aquela ovelha é do Caio. Por quê? Porque ele marcou ela igual com esse instrumento aí que eu estou mostrando para vocês. Por isso que a palavra marca, ela vem de percepção, eu percebo a marca. Por exemplo, eu olho para o Portal Crânio e eu lembro na hora do Samuel. Por quê? Porque eu percebo que esse produto, esse serviço de altíssima qualidade, ela está atrelada a uma pessoa que é ética, que tem credibilidade, que é uma pessoa que contribui para a ciência, que atende paciente todos os dias, e essa percepção de marca, ela vem sem que a palavra Samuel apareça na logo. Pode passar, por favor. Eu dou alguns exemplos para vocês disso. Quer ver? Pensa numa marca de refrigerante, pessoal. Durante um segundo, vocês pensaram? Agora passa o slide e pensa de novo, por favor. Eu tenho certeza que um nome aparece na sua cabeça.
e não é Pepsi, tá? E claro que é a Coca-Cola. Por quê? Porque essa marca já se posicionou tanto para o mercado que ela já não precisa nem dizer mais e nem colocar nenhuma logo, só de mostrar a cor. E às vezes, se tivesse um Papai Noel ali ainda, vocês pensariam também na Coca. Por quê? Porque toda a estratégia dela é focada em emoção, em sentimento, em percepção e deixar uma memória afetiva na cabeça de todo mundo. Marcas fortes são lembradas ao longo de 10, 15, 20 anos. Marcas fracas, elas crescem muito rápido e caem muito rápido também. Elas não geram percepção, reputação e retenção, que é o que a gente espera que vocês se posicionem como profissionais. Passa de novo, por favor, Marcelo. E agora pensa num banco, num cartão de crédito, pessoal. Eu tenho certeza que o Nubank vem na cabeça. Por quê? Porque eles se posicionaram tanto em relação à cor que fica muito claro essa imagem aparecer na cabeça. E isso é o que uma marca tem que fazer. As pessoas têm que olhar para alguma coisa, algum conteúdo, algum paciente, e falar assim: nossa, acho que esse paciente foi atendido por fulano de tal. E o próprio paciente ele vai dizer o seu nome e propagar a sua marca para todo mundo, fazendo as pessoas perceberem nos mínimos detalhes. Ah, não, se resolveu o cabeça e pescoço? Ah, não, provavelmente fez o curso do Samuel Ladovic. Por quê? Porque essa percepção, agregar esse valor, ele é muito importante, a percepção das pessoas, o que elas vão pensar sobre você. Então a criação de marca, pessoal, é muito mais do que criar uma logo. Tanto é que eu não mostrei nenhuma logo até agora, e eu tenho certeza que essas marcas elas apareceram na sua cabeça. Essa é a marca do nosso instituto, o Instituto Physio Wellness Evidência. A gente tem um instituto clínico, então lá dentro a gente tem um monte de coisas, médicos, fisioterapeuta, profissional de educação física, pilates clínico, tratamento para escoliose baseado em evidências, tem um monte de coisa, um monte de serviço. E cada um desses serviços se posicionam de um jeito. Só que para que as pessoas te percebam e atrelem significado e valor e você esteja presente na cabeça delas, você tem que ter uma coisa que muita gente não tem. Pode passar de novo, Marcelo, que é previsibilidade. A previsibilidade ela é muito importante dentro de um serviço da área da saúde. E eu vou te dar um exemplo. Quando você vai atender um paciente, esse é um paciente com dor mais persistente, aquele paciente que ele já tem dor há mais de 12 semanas, a gente está falando de um paciente mais ruminador, que rumina muito, que fala muito do problema. Esse paciente, ele chega na clínica querendo ser ouvido. E você sempre escuta esse paciente. Antes de começar a fazer um hands-on com ele, você faz um hands-off. Você tira as mãos e escuta esse paciente. Opa, essa pessoa já entendeu que aquele momento dela chegar e desabafar, você vai fazer. Só que tem um dia que essa pessoa chega e você tá um pouco atarefado, você não tá conseguindo, tá um pouco ansioso, tá estressado, teve um problema em casa, e nesse dia você resolve não ouvir esse paciente e já entra direto colocando as mãos nele. Nessa hora, você perde um principal, na minha opinião, componente de criar ali uma aliança terapêutica num curto e médio espaço de tempo, que é a previsibilidade. Esse paciente esperava que você ia escutar ele primeiro porque ele acostumou com isso. E se naquele dia, independente de qual motivo, você não conseguiu gerar essa previsibilidade, dar para ele aquilo que ele esperava, ele já começa a criar um rancinho. E talvez o que não era para doer começa a doer e a gente começa a ter um efeito nocebo pela perda da previsibilidade. Então a previsibilidade é aquilo que a pessoa já espera que aconteça quando ela chega na sua clínica. Se eu fosse levar isso para o lado agora empresarial e sair do lado de serviço, né, que é como você está prestando o serviço, é a pessoa que chega na clínica e toda vez a secretária dá bom dia para ela. Mas tem um dia que a secretária está no telefone e não deu bom dia, o ranço começa ali. Porque você começa a perder a previsibilidade. Erros sucessivos, falta de previsibilidade sucessiva, pode fazer as pessoas te abandonar e não te perceber como uma marca boa que ajudou ela durante a jornada, mesmo que você seja bom tecnicamente. Então, olhe sempre para a previsibilidade. Por favor, Marcelo. De novo, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês se veem como uma marca?
Talvez você não se veja como uma marca, mas as pessoas te veem como uma marca. E se você não se vê como uma marca, eu vou dar uma dica agora aqui que me ajudou a perceber tudo isso que eu estou falando para vocês. E quando eu fiz isso, muita coisa melhorou na minha vida, mas muita coisa também bagunçou, porque eu percebi o que eu precisava melhorar, mas é muito difícil você aplicar aquilo no dia a dia, sendo um clínico, tendo equipe, cuidando de vida pessoal junto. Só que 3 livros foram extremamente importantes na minha trajetória para me perceber como marca. Eu vou colocar eles na tela agora para vocês aqui, só. Esses 3 livros, eu sugiro essa ordem, tá? Fisioterapeuta não é treinado para se perceber como marca. E tem a primeira vez que eu ouvi esse termo, todos somos uma marca, foi com um cara chamado Alfredo Soares. E o Alfredo escreveu esse livro, Todos Somos Uma Marca. E esse livro, na minha opinião, ele ensina muito de como você deve ser percebido pelo mercado. Ele te fala de funil de vendas, ele te fala de como você deve fazer as pessoas perceberem você ao seu redor, sabe? Como é que você interpreta e lê as redes sociais hoje em dia. Então esse livro ele me ajudou muito. Só que depois que eu me percebi como marca, eu não conseguia contar a história da minha marca, eu não conseguia fazer as pessoas perceberem a minha marca. Eu me percebia, mas o mercado à minha volta talvez não me percebia. E eu li esse livro do Donald Miller, que é animal, que chama Story Brand, que é a arte de contar histórias sobre a sua marca. Como é que você se posiciona no mercado? E isso é muito importante. Como é que você vai falar de forma ética sobre o que você faz? É a arte de contar histórias. As histórias movem o mundo ao longo do tempo. Eu dou um claro exemplo disso dentro da minha avaliação. Se eu tenho um paciente que tem uma tendinopatia do tendão do calcâneo, eu conto a história de como é que foi desenvolvido o primeiro protocolo para o tratamento da tendinopatia do calcânio. Como é que esse protocolo foi criado? Quando eu conto isso, eu percebo a atenção do paciente se voltando para o meu conhecimento teórico, para a história que estava interessante. Ele já percebe que ele vai ser tratado através de exercícios, que os protocolos falam de exercício. Então tá percebendo que eu não precisei contar a minha história. Ah, eu nasci em tal lugar, em Monte Carmelo, vim para Uberlândia. Não é isso. Eu tô te falando para aprender a melhorar a sua narrativa quando você for falar do seu serviço ou do seu produto, porque você está falando diretamente sem que você queira da sua marca pessoal. E um terceiro livro, eu acho ele menos importante, mas é algo que a faculdade não te ensina, que é como é que você vende o seu serviço. E quando a gente fala de vender o serviço, eu não estou falando de empurrar a goela abaixo daquele paciente, o que você faz. Eu estou falando para que o paciente perceba valor e nem perceba que foi uma venda. Por exemplo, quando vocês fazem uma avaliação bem feita, você vai perceber que ao final o paciente ele nem te pede desconto. A primeira coisa que ele fala é quando nós vamos começar? Quando eu posso começar? Ou, nossa, já estou saindo daqui tão bem que na hora que ele passa o cartão, que ele paga, faz o Pix, nem parecer uma venda. As melhores vendas são aquelas que não parecem uma venda. Isso é ética na área da saúde. Não é enganar o paciente, é fazer com que ele perceba valor em toda a narrativa que você contou, percebendo valor também na sua marca pessoal de forma inconsciente. Para que toda vez que ele pense em alguém que ajudou ele a resolver um problema na área da fisioterapia, essa pessoa provavelmente foi você. Olha que legal que é isso. Porque o core da sua marca é a sua cultura. Quando eu falo de percepção de você que as pessoas têm, do profissional que você é, eu estou falando nesse núcleo que tem dentro de você, que é a sua cultura. E definir cultura na área de empreendedorismo é muito importante, tanto para uma empresa, porque a cultura é o que mantém uma organização viva, é um núcleo de força que mantém uma organização viva, e cultura também é qual é a sua cultura. As pessoas vão se conectar com a sua cultura. Se você é uma pessoa que fala muito sobre futebol e o seu paciente detesta futebol, provavelmente ele não vai se conectar com a sua cultura. Mas se você é uma pessoa que já fala muito sobre série, sobre comida, e esse paciente ele é apaixonado por culinária e por assistir série, essa cultura ela vai se conectar, vai dar match. E quando isso acontece, mágica acontece. A porta da aliança terapêutica ela está aberta para você seguir de uma forma bem tranquila e num caminho maravilhoso. Só que entender sobre cultura é difícil, não é fácil. Por favor, Marcelo. Quando a gente olha sobre cultura, a melhor definição de cultura que existe, na minha opinião, é essa. A cultura de uma empresa ou de uma pessoa
É o sistema invisível, ou seja, eu não preciso ficar falando, a minha cultura é X, eu gosto disso. Eu não preciso fazer isso. É um sistema invisível de valores, incentivos e comportamentos. As pessoas vão perceber e elas vão falar assim: nossa, eu adoro vir nesse consultório aqui da fulana de tal, porque aqui eu me sinto tão bem. Sabe esse se sentir tão bem? Esse é o sistema invisível de valor, incentivo e comportamento que orienta a decisão e a ação do paciente. E às vezes nem só do paciente, a sua secretária, a pessoa que te acompanha ali, o seu estagiário, a pessoa que está perto de você, um membro da sua equipe, ele também será impactado por essa cultura. Tanto é que a cultura define totalmente como é que essa organização, ou como é que você vai ser percebido pelos seus colaboradores, pelos seus pacientes e pelos seus parceiros. E esse sistema invisível, você precisa ter consciência dele, mas deixar que no dia a dia ele seja percebido de forma involuntária. Eu vou te ajudar a deixar isso de forma mais clara na sua cabeça. A cultura, ela tem a ver qual que é a sua missão, qual que é a sua visão e quais são os seus valores. E eu não estou falando de uma plaquinha que fica pregada ali na parede da sua clínica ou do seu consultório com a sua missão, sua visão, seus valores. Eu estou falando de aquilo que é percebido. Pode passar, por favor. Quando a gente fala de visão, pessoal, eu tô falando assim, ó. Como é que você se enxerga nos próximos 5 anos? Quando eu coloco um binóculos ou uma luneta e olho lá para frente, como é que eu quero que o mercado me perceba? Ah, Caio, eu quero ser um grande especialista em cabeça e pescoço aqui da minha região. Pois é, isso é importante, você definiu sua visão. Quando você define essa visão, você está definindo um ponto de chegada, mas não um ponto de partida. Onde eu quero chegar? Pode passar, por favor. O que vai definir o caminho é a visão. Mas o que vai moldar o caminho é a sua missão. Missão é aquilo que você faz todos os dias para conseguir chegar naquela visão que você desenhou lá na frente. Exemplo, cuidando bem dos pacientes, mas ao mesmo tempo, na hora que eu chego em casa, eu estudo a parte técnica, eu entro no portal aqui, eu faço aula, e eu chego lá e aplico nos meus pacientes. Por quê? Porque eles vão perceber valor. Todo dia eu vou trazer uma informação nova, vou ajudar ele com uma dor nova, e aí esse paciente ele vai entendendo que a minha missão não é ganhar dinheiro. A minha missão principal é fazer ele se sentir bem para que ele fale de mim para mais pessoas e, como consequência disso, eu fique bem na minha vida. E aí eu consigo dar um passo em direção à minha visão. Olha que massa que é isso, que maravilhoso e mágico que é isso. Só que isso tudo só vai funcionar se os seus valores estão bem definidos. A visão ela é importante, que é a sua visão a longo alcance. A missão é o que você vai fazer todos os dias para chegar naquele lugar que você desenhou. Mas os seus valores, pessoal, são eles que vão fazer os pacientes ficarem ao seu lado, abraçar a sua causa, assim como as pessoas que trabalham com você. Valores é aquilo que você coloca e que você não abre mão. Vou te dar vários exemplos disso, são regras básicas que você não pode descumprir. Eu defini que eu nunca vou atender os meus pacientes atrasado. Então, se esse é o valor que você definiu, você entendeu que chegar no horário todos os dias vai te ajudar a chegar na visão que você desenhou, aí sua cultura está forte. Que as pessoas que estão perto de você vão perceber. Sua secretária vai perceber que você chegou no horário. Os seus colaboradores vão perceber que você chegou no horário. O seu paciente vai perceber que você chegou antes dele para recebê-lo. Opa, peraí, isso é percepção de valor. E esse valor o Caio nunca abriu mão. Às vezes ele precisou atrasar um pouco, mas ele me avisou com antecedência, porque o filhinho dele passou mal. Claro que tudo isso pode acontecer. Mas as pessoas têm que, na maior parte do tempo, para não falar em toda a parte do tempo, perceber que você não abre mão desses valores ao longo da sua vida e da sua jornada como um fisioterapeuta. Aí a sua cultura está bem definida. Só que para isso, para construir essa marca forte, para falar de valor e de cultura, eu preciso que você preste atenção naquilo que o Simon Sinek ele trouxe para a gente num livro chamado Start with Why. Comece pelo porquê. Ao invés de você ficar falando no Instagram demais o que você faz, eu faço dry needling, eu faço isso, eu sou fisioterapeuta especialista nisso. E ao invés também de você ficar falando um pouco mais a fundo, eu faço dry needling assim, porque isso é melhor do que aquilo,
Você precisa falar de algo que está intrínseco ao seu propósito, que é por que você faz o que você faz. As pessoas, pode passar, por favor, as pessoas elas vão se conectar muito mais com o porquê você faz o que você faz. Pode passar de novo, por gentileza. E quando eu falo de falar desse círculo dourado aqui da cultura na saúde, eu tô te falando de começar pelo porquê. Qual que é o seu propósito? Por que que você se tornou um fisioterapeuta? As pessoas estão interessadas, às vezes, em saber disso. Por que que você se especializou em cabeça e pescoço? Eu, assim como você, já tive. Um exemplo, tá, pessoal? Eu, assim como você, eu já tive muita dor de cabeça, muita dor no pescoço, fiquei travado. E por isso eu resolvi me especializar, sabe? E para isso, para me especializar, eu fiz parte do maior programa que existe no Brasil, que é o Portal Cranium. Ou seja, como eu me especializei. E agora o que eu faço? E aprendendo técnicas, eu consigo te ajudar com determinada técnica X, porque quando eu faço essa técnica, gera um resultado Y. Então, pessoal, ao invés de você ficar falando do que você faz, começa a falar mais do porquê você faz o que você faz. Deixa as pessoas criarem conexão com isso. Quando você começa pelo porquê, o que você faz se torna muito óbvio e até às vezes irrelevante, porque as pessoas percebem valor mesmo no porquê que você toma as decisões que você toma. Por favor, meu amigo. E através disso você define a sua cultura, que é definir identidade, valor, comportamento, como é que você desenha seu espaço, seu consultório, o lugar que você está, os rituais que você tem no seu dia a dia, ou seja, eu chego no horário, aí eu sirvo um café para o meu paciente, ou eu já chego, vou na beirada da maca, converso com o meu paciente, anoto algumas coisas que ele me falou, a disciplina que você tem do paciente te ver todos os dias ali estudando, como é que você se posiciona em relação a isso, e um fator principal que determina no longo prazo é a consistência. Não adianta você ir ali e falar um pouco disso num primeiro momento e as pessoas elas vão esquecer. Mas se você se posiciona todos os dias com base no porquê você faz, aí as pessoas começam a se conectar com você de forma bem mais consistente, gerando recorrência. O problema disso, pessoal, sabe por que que essas coisas às vezes não passam na nossa cabeça? Porque a gente passa muito tempo no serviço operacional apertando parafuso. Quantos de vocês aqui passam a maior parte do tempo atendendo pacientes, não tendo tempo de pensar em como é que eu vou me posicionar, Caio? Isso nem passa na minha cabeça. Passa de novo, por favor. Eu passo a maior parte do dia atendendo pacientes. Volta um pouquinho, por gentileza. Essa foi uma pesquisa que eu fiz recentemente, onde a gente tem o Conselho de Fisioterapia do Brasil e Terapia Ocupacional, ele fala que um fisioterapeuta passa pelo menos 6 horas por dia dentro de uma clínica. As outras horas ele passa atendendo o paciente a domicílio, vivendo também, tendo vida social. E eu falo, hein, nas clínicas privadas aqui que eu tenho contato com as pessoas, eles passam até mais tempo. Eu, particularmente, passo 9 horas por dia atendendo pacientes, de segunda a sexta-feira. Então, isso dá uma jornada muito grande de trabalho. E de resto, eu preciso acordar 4 horas da manhã para eu poder estudar. Então eu abro mão um pouquinho do meu sono, aí eu durmo um pouco mais cedo, mas eu abro mão do meu sono para conseguir prestar atenção nessas coisas, porque eu sei que isso vai me posicionar melhor de forma mais consistente no mercado de trabalho. Mas a gente passa muito tempo no operacional. E não está errado, a gente tem que passar ali mesmo, é ali que a gente entrega resultado. Mas você precisa, às vezes, parar de apertar um pouco o parafuso e olhar à sua volta, como é que as pessoas estão percebendo aquilo que você faz. Por favor, meu amigo. E como a gente não para entender e fazer o mercado nos perceber, a gente encontra muita coisa ruim na internet. Eu vejo muita gente gritando na rede social, tentando chamar a atenção do paciente, porque você não tem muito tempo para fazer o paciente te perceber. Então, quando você tem tempo, você vai lá e tenta postar alguma coisa mais sensacionalista, um vídeo de será? Será que eu não sei o quê? Será? Esses vídeos, eles até chamam a atenção do paciente. Olha esse paciente aqui, ele te vê, mas às vezes ele não percebe valor naquilo que você está fazendo. Ele vai perceber valor mesmo se você parar de seguir as tendências e se posicionar como uma marca única, de novo, voltado para o seu propósito. E não para as tendências só que o mercado estão te falando. Eu vejo muita gente que tem alta visibilidade, mas tem pouca credibilidade. E o que faz as pessoas fecharem um negócio com você,
quererem fazer uma sessão com você é a credibilidade, não só a visibilidade. Às vezes, a visibilidade ela é muito boa no curto prazo. Sabe aquela frase que o Samuel, eu já falei isso, Samuel falou, nossa, cara, achei bem legal. Que é uma frase que é o seguinte, o mais conhecido vence o melhor. Eu falo até que isso é verdade, mas isso só é verdade no curto prazo, porque no longo prazo o melhor vence o mais conhecido. Se o mais conhecido for apenas mais conhecido e não for bom naquilo que ele faz. Porque o que vai mandar mesmo na percepção de valor e na credibilidade é a sua habilidade de resolver o problema, baseado também na conexão que você gera e como você comunica isso para o seu paciente. Se você se posiciona bem no curto prazo, as pessoas te percebem e depois acreditam valor e você vai lá e entrega o que você prometeu, aí acabou. Aí você ganhou o jogo, tá? Por favor. Por isso que é importante a gente pensar em estratégias de marketing. De novo, por gentileza. Quando a gente fala de estratégias de marketing, pessoal, eu não estou falando sobre post no Instagram. Marketing não é post no Instagram, pessoal. Marketing é isso aqui, ó, do próximo slide. Quando a gente fala de marketing, marketing ele tem a ver com a comunidade que você gera. Ou seja, você precisa construir um exército de pessoas que passaram por você e tiveram um magic moment ali de entender que aquele momento foi extremamente importante. Às vezes nem só com uma técnica, mas com acolhimento. Às vezes nem só com acolhimento, mas com um pouco de escutativa e direcionamento do que fazer, encaminhamento para um outro profissional. Aí essa comunidade começa a falar bem de você e começa a se relacionar com você por mais tempo. Isso sim é a construção de uma marca real. É a soma de todas mesmo as experiências positivas que deixam um cheiro de que você é a pessoa que aquela comunidade pode contar quando ela mais precisar, porque o relacionamento foi construído. Marketing tem a ver com relacionamento, porque isso faz os pacientes eles terem retenção dentro do serviço que você presta. Por favor, meu amigo. Então, essa é a pirâmide do marketing. Você sim tem que pensar na sua marca, como se posicionar como marca pessoal. Você tem que pensar nas suas habilidades, no quanto você se dedica para aprender o serviço que você entrega, para desenhar e trabalhar no produto que você entrega. Mas você também tem que ver para as estratégias que são traçadas ao longo do caminho e para os dados. O que os dados dizem dos atendimentos que vocês fazem? Quantos pacientes saem daqui felizes pelo que experimentaram aqui dentro? Aplica um questionário, existe um questionário, se eu não me engano, traduzido para o português, publicado em 2015, chamado Med Risk. O Med Risk é um questionário que você encontra ele facinho na internet, escreve lá, Med Risk questionário. Eu acho que ele foi publicado na Disponíveis, e esse questionário ele fala sobre, no dia de você dar alta para o seu paciente, como é que esse paciente ele foi tratado dentro do serviço que você presta. Como é que fica o seu consultório, se fica longe ou se fica perto da casa dele, como ele foi recebido no momento que ele chegou, se você explicou para ele, se você passou confiança, e ele vai te pontuando e depois você tem um score do seu atendimento. Isso é marketing. É ver os dados, perceber como as pessoas te percebem e também perceber se você tem habilidade, se você está tendo habilidade para resolver o problema das principais dores que os pacientes te procuram. Isso é realmente marketing. E quando a gente fala de entender os dados, muita gente treme nessa hora. Eu não queria deixar essa aula matemática, mas eu queria chamar a atenção para 3 componentes que, na minha opinião, e na opinião de tudo que eu já li, são os componentes mais importantes dos dados. O primeiro componente é o CAC. CAC, gente, é custo de aquisição de um cliente. Você sabe quanto custa para um paciente chegar até você? Por exemplo, o que você paga para o Instagram, o que você faz uma campanha, o brinde que você dá, sabe? O parceiro que você vai atrás e dá uma aula para ele, o tempo que você gasta para ir ali, panfletar e tentar trazer essa pessoa para perto de você. Então, tudo isso tem a ver com o CAC, que é o custo de aquisição de um novo cliente. Isso é muito importante. CAC, geralmente, se você não sabe olhar para ele, ele pode quebrar a sua empresa. Você está postando tanto, você está patrocinando tanta coisa sem ter muita especificidade, tentando atrair gente de fora, que você para de perceber e prestar atenção em quem está dentro. Porque um indicador que é mais importante que o CAC, na minha opinião, é o LTV. LTV significa Lifetime Value, ou seja, o quanto
tempo e grana e percepção de valor aquele cliente tem e consome dentro do seu consultório. Ou seja, foi um paciente ali, ele fez 10 sessões com você, e aí ele já indicou a mãe dele, e aí a mãe dele fez, agora ele volta só para ver se ele tá bem mesmo. Aí daqui a pouco ele traz a esposa dele. Ou seja, esse ciclo de paciente ali dentro, de quanto valor ele já percebeu, que ele começa até te indicar para mais pessoas, quando esse LTV tá alto, esse paciente percebeu muito valor no que você faz, automaticamente ele joga o seu custo de aquisição de um novo cliente lá para baixo. Porque, por exemplo, você não precisou gastar nada para trazer a mãe desse paciente que foi bem atendido aqui, que já consumiu aqui dentro, e agora entra uma nova pessoa com um custo de aquisição zerado. Ou seja, quando um paciente sai feliz daqui de dentro e percebe valor, ele negativa, ele zera o meu CAC para trazer uma nova pessoa. Eu não preciso gastar mais nada. Quando você tem uma balança de LTV alto e CAC baixo, aí esses pacientes eles começam a aumentar a retenção. E o que faz você ganhar mais e ser melhor percebido no longo prazo é LTV alto, CAC baixo e retenção acontecendo a todo momento. Aí você cresce ao longo do tempo. Porque você precisa parar de tentar pescar muitas pessoas de fora, e talvez se você começar a cuidar melhor de quem está dentro da clínica, possa fazer mais sentido. E eu já vivi isso na pele. Por muito tempo eu ficava tentando achar um novo parceiro, falar com um médico diferente para me mandar mais pacientes, mas na verdade, quando eu tentava fazer isso, e às vezes eu me perdia ali, às vezes mexendo no celular, às vezes tentando resolver um problema lá na secretária, tentando ajudar ela a ligar para mais pacientes, eu esquecia que tem um paciente lá deitado na maca. Já pensou nisso, gente? Você está tentando buscar estratégias de trazer pessoas para dentro do seu serviço e você para de perceber quem está deitado na maca, quem já está aqui dentro, quem já pôs o pé para dentro, já acertou com você e está depositando confiança na credibilidade que você passou no primeiro momento. Então, se eu pudesse dar uma dica às vezes a melhor forma de trazer uma pessoa que está de fora é cuidando melhor das pessoas que estão aqui dentro. Aí você aumenta o LTV e reduz o CAC. Mas se mesmo assim você ainda quiser trazer pessoas de fora, passa de novo, por favor. Esses daqui são os canais de aquisição que você tem que se atentar. O canal de aquisição pessoal é aquele como um Twitter, como um blog que as pessoas usam menos hoje. Às vezes pode chegar alguém que viu um Twitter seu, que viu num blog alguma informação legal que você postou, mas chegam poucas pessoas assim. Outro canal de aquisição que às vezes pode até chegar um cliente ou outro é no canal orgânico, ou seja, no meu WhatsApp. Eu jogo basquete e todo domingo eu jogo um racha e geralmente alguém machuca. Alguém machucou, falou ali dentro, eu dou alguma orientação. Pessoal, ó, tenta fazer isso, isso e aquilo, dá uns 3 passos no chão, vamos ver se você consegue andar. Aí a pessoa fala assim, opa, peraí, Caio, você tá falando isso por quê? Você trabalha com isso? Ah, então eu vou marcar uma consulta com você. É um canal orgânico. Também chega poucos pacientes disso. Muitas pessoas investem nos canais pagos. Por exemplo, Google Ads, Meta Ads. A Google acabou de se pronunciar que agora ela vai parar de exibir só aqueles que pagam mais para aparecer. Agora a Google vai direcionar para os seus interesses pessoais. Ou seja, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os canais pagos, que os clientes já perceberam que quem paga mais para oferecer pode não ter tanta credibilidade. Aí as pessoas preferem ir no bom e velho boca a boca, ou seja, no canal de aquisição adquirido. É alguém falando bem de você, falou, pode ir, eu já fui, levei minha mãe, ela ficou super contente, ele me ajudou a resolver o que eu tinha, não tenho mais dor de cabeça, só faço extensão, rotação, flexão com rotação, e eu não sinto mais nada, eu tô bem. Aí sim, essa pessoa já chega para você com pequeniníssimas barreiras para fechar um tratamento com você e até acreditando mais que você pode ajudar ela a resolver o problema que ela te procurou. Então, esses são os canais de aquisição. Eu sugiro focar no canal de aquisição adquirido. Porque quando você liga esse motor para entender realmente como é se posicionar, você precisa ter habilidades demais para se posicionar no mercado. E quando eu falo de habilidades demais, agora eu trago um insight aqui. Pode passar, por favor. A maior parte do seu tempo de graduação, você passou adquirindo habilidades técnicas. E ao longo da sua pós-graduação também, eu também fiz pós-graduação, mestrado, faço curso de formação. Por quê? De novo, por gentileza,
Sempre que a gente foca nessas habilidades, que são as habilidades que a gente põe no currículo, a gente está falando das hard skills. São aquelas faculdades que o seu trabalho ele pede que você tenha. São habilidades, na minha opinião, são habilidades mínimas, de mínima competência. Estudar, fazer curso, ler artigo, participar de discussões, ir atrás de experts. Tudo isso, gente, é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas o que vai mandar no jogo mesmo são as soft skills. O que são as soft skills? Elas referem àquelas habilidades que você não põe no currículo. Eu estou falando de habilidades, pessoal, socioemocionais. São habilidades de resiliência, de inovação, de criatividade, de networking, de comunicação. São habilidades que realmente hoje ganham um jogo no mercado e eu não estou falando isso da boca para fora. Eu gostaria de mostrar para vocês agora um estudo publicado, pode passar por favor, um estudo publicado pela Universidade de Harvard, mais uma vez, por gentileza. Esse estudo ele mostrou, publicado pela Universidade de Harvard, que 85% do sucesso no mercado de trabalho ele envolve muito mais as soft skills, ou as habilidades que você tem, socioemocionais, de comunicação, de percepção, de mostrar para as pessoas o seu valor, do que propriamente dito das hard skills. As hard skills, de novo, são as mínimas habilidades, as mínimas competências que você tem que ter para colocar a mão num paciente. O que vai mandar mesmo é como você coloca a mão nesse paciente, por que você está pondo a mão, por que você está educando, qual é o seu tom de voz, como é que você acolhe esse paciente num dia que ele chegar estressado, porque quando você tem soft skills, aí, meu amigo, você pode até não dominar muito bem as técnicas naquele momento, mas o paciente ele vai sair se sentindo melhor. E ele vai te deixar ganhar tempo para você estudar um pouquinho mais para voltar e ajudar ele com mais habilidades. Ou seja, as soft skills te ajudam a não perder o paciente num curto espaço de tempo. E sim, até te ajuda a ganhar tempo, às vezes, para que você estude mais, se especialize mais. E hoje, com a inteligência artificial, isso fica mais fácil ainda. Sabendo ler e interpretar artigos científicos te ajuda mais ainda. Só que se você acolhe ele bem, às vezes é isso que ele estava precisando naquele momento. E um exemplo que eu dou disso claramente foi numa época de incerteza, quando o Covid-19 se instalou. Naquela época, pessoal, dentro dos hospitais, não sei se vocês vivenciaram isso, mas havia uma incerteza muito grande do que fazer. As habilidades técnicas, elas eram insuficientes para acolher e tratar os pacientes. Porque não tinha muita coisa ainda, ninguém sabia por qual caminho seguir, nem a ciência tinha muita certeza no primeiro momento. Mas sabe por que muitos pacientes melhoravam? Porque eles eram acolhidos, porque quem estava ali dentro estava com intenção real de tratar. E isso gerava um efeito de contexto que acalmava os pacientes, que faziam eles acreditar que eles poderiam melhorar, e a gente sabe que o efeito de contexto, ele gera um efeito positivo na melhora dos pacientes. Mas ele sozinho ele também não se sustenta, por isso que as hard skills têm que vir e ajudar e acoplar e fazer uma simbiose entre soft skills e hard skills. Aí sim você começa a jogar um jogo mais interessante. Por gentileza. Quantas dessas aqui são soft skills? Comunicação, organização, cuidado centrado no paciente, habilidade de resolver o problema. Eu já te falo de cara. Comunicação, soft skill. Organização, soft skill. Pô, eu me organizo, eu organizo o ambiente, eu bato um cheirinho, eu deixo o paciente perceber isso, eu chego no horário. Soft skills. E cuidado centrado no paciente, o paciente ele vai ser ouvido, ele está no centro do tratamento e eu estou prestando atenção no que ele está me dizendo. Agora, habilidade de resolver o problema tem a ver com quanto eu já treinei para isso, quanto eu já estudei para isso. Então, desses quatro componentes, que são componentes, pode passar por favor, que são componentes da aliança terapêutica, pessoal, 3 deles servem para fazer os pacientes se conectarem com você, que é comunicação, cuidado centrado no paciente e organização. Mas quando você junta, pode passar de novo, tudo isso, esses 4 componentes, aí a aliança terapêutica foi criada. Por quê? Porque o seu paciente percebeu o valor. Lá é um lugar que eu sou ouvido, que ele me endereça frases e mensagens positivas, tudo aquilo que a educação baseada em neurociência fala que a gente tem que fazer. Lá é um lugar, pessoal, organizado. O fisioterapeuta me atendeu no horário. Ele deixou o lugar organizado para que eu possa me sentir bem. Tem até um estacionamento na porta. Ele foi me buscar ali na recepção. O cuidado centrado no paciente. Me fala, paciente, o que te trouxe até aqui?
E isso faz uma diferença muito grande na percepção de valor do seu trabalho, em como a sua cultura ela é percebida e na sua marca pessoal. E aí, se você junta tudo isso com a habilidade de resolver o problema, aí o mundo explode na cabeça do paciente. E quando a gente olha para o que a ciência traz sobre isso, eu estou te falando de um estudo recentemente publicado pelo Fórum Econômico Mundial, que ele trouxe para nós que essas são as 10 competências do futuro. Você tem que ter pensamento analítico, saber tomar decisão, saber raciocinar, saber interpretar. Você tem que ter resiliência, flexibilidade e agilidade. Resiliência é uma coisa que a geração Z tem provado ter menos do que a geração Y, mas a geração Y tem mais burnout às vezes do que a geração Z. Então a gente está começando a entender, pessoal, que ter boa habilidade racional, além disso, ter uma boa resiliência, flexibilidade para saber lidar com os problemas e agilidade para resolver rápido, são importantes para o profissional do futuro. Além disso, liderança e influência social também é importante. O que é liderança? É o hustler, aquela pessoa que conecta pessoas, que resolve problemas. O pensamento criativo, pessoal, isso é algo que eu dou muito valor. Estava falando para o Samuel mais cedo. Tem um livro chamado Credibilidade, do Ed Catmull. Esse livro ele foi escrito pelo fundador da Pixar e CEO da Disney. Esse livro é animal, ele é sensacional. Ele fala de como é que você tem que fazer para ser uma marca e uma empresa criativa. Criatividade, ela não vem do nada, ela pode ser treinada. Sabe o que eu falo que a melhor coisa para desenvolver criatividade é levar os olhos para passear. Você precisa tirar o olho, às vezes, só daquele ciclo de pessoas que você convive, do ambiente que você tá, e levar seus olhos para passear. Sentar num lugar diferente, tentar perceber o ambiente, largar um pouco a tela e começar a perceber mesmo o ambiente que está à sua volta. Aí você começa a estimular um pouco de criatividade. Eu já tive várias ideias para a clínica, estando em lugares que não tinham nada a ver, num restaurante, por exemplo. Motivação e autoconsciência, isso é algo extremamente difícil. É muito fácil você ser um bom fisioterapeuta num dia que você acorda motivado, que você acabou de fazer um curso, assistiu uma aula legal. O difícil mesmo é ser um bom fisioterapeuta quando você está passando por um problema em casa. Você não está tendo muita consciência se você está bem, se você não está. Provavelmente tem estudos australianos mostrando que a expectativa do fisioterapeuta ela influencia muito na tomada de decisão clínica dele e em como os pacientes vão perceber a melhora de dor nesses pacientes se você não está se sentindo bem. Ou seja, você que não está num dia bom, você pode entregar um serviço ruim e seu paciente piora a dor por conta de como você está se sentindo. Por isso que essa motivação, sabe? Entender o seu propósito, por que você faz o que você faz é tão importante. A alfabetização tecnológica eu não preciso nem dizer, né? Inteligência artificial, Big Data, tudo isso, pessoal, é extremamente importante no mundo hoje. Gestão de talentos, como é que você desenha planos de carreira dentro da sua empresa, como é que você atrai talentos para perto de você, aprendizagem contínua, como é que você continuar se estudando, gente, continuar se desenvolvendo. E pensamento sistêmico, que não é pensar só dentro de uma caixinha, é conseguir olhar para o mundo, dar 2 passos para trás para ver um mundo maravilhoso na sua frente. Quando você junta essas 10 habilidades, a chance de você se tornar um profissional de destaque no futuro, ela é gigantesca. E eu tomei a liberdade de classificar esses 10 pontos do profissional do futuro, competências do profissional do futuro, em hard skill e soft skills. Dá uma olhada para essa tabela aí e tenta identificar quais são soft skills e quais são hard skills. O próximo slide vale o print, hein? E se for postar, me marca. Olha lá, passa por gentileza. Esse próximo slide são as 10 competências, mas agora eu selecionei ali quais são soft skills e quais são hard skills. E se a gente for olhar, pessoal, 70% das habilidades que vão comandar o futuro de um profissional de sucesso tem a ver com as habilidades socioemocionais e comportamentais. Sêneca chamava essas habilidades de habilidades de caráter, ou seja,
como é que as pessoas vão perceber o seu caráter, sabe? Como você vai ter capacidade, resiliência para resolver problemas, como é que você vai enfrentar, ser criativo, ter motivação, fazer gestão de talentos, continuar estudando. Tudo isso, pessoal, tem a ver com soft skills. A IA vai sistematizar muita coisa para a gente, vai mitigar os dados, sabe? Vai ficar mais fácil ler e interpretar, só que você vai precisar tomar decisões. Principalmente quando a gente fala de um serviço de fisioterapia que é de uma pessoa para uma pessoa. Aí é que o negócio muda, porque as pessoas esperam habilidades socioemocionais, mas também esperam a habilidade de resolver o problema. E aí, quando você faz de novo uma simbiose entre isso, aí o jogo começa a mudar. Por gentileza. Por isso que a nova ciência, pessoal, o novo mercado é o mercado da confiança. Então, se eu tiver que te falar para focar em algo nessa aula, foca em criar uma aliança terapêutica boa com seu paciente recorrente, que eu tenho certeza que a sua marca vai ser percebida no mercado, que as pessoas vão começar a te indicar mais, que é criar vínculo clínico. E aí você tem um desfecho muito superior e provas entregar uma experiência que aqueles pacientes não encontraram em outro lugar, porque ali você se comunicou bem, você foi organizado, você teve a habilidade de resolver o problema e você colocou o paciente no centro do atendimento. Quando a gente pega 3-1 soft skills junto com hard skills, aí, meu amigo, o jogo muda totalmente. Aí é a ciência da confiança. Aí esse diferencial, ele é um diferencial extremamente competitivo. Você não vai precisar ficar brigando mais por preço, porque as pessoas vão perceber o seu valor. Por favor. Por isso que é hora de sair um pouquinho do operacional e ligar um pouquinho o botão do estratégico, que é para você perceber quais são os domínios que você tem, quais são as principais habilidades que você tem. Coloca isso num papel. De novo, por gentileza. Entender que o lifetime value é mais importante do que o CAC, que é, se a gente for definir, o tempo médio que um paciente fica com você, percebe valor com você. Isso é só um cálculo matemático, depois eu quero disponibilizar esse material, se o Samuel me permitir, para que vocês vejam. Pode passar, por favor? Porque quando você aumenta o seu LTV, você diminui o CAC. Ou seja, o custo de aquisição de um novo cliente, de um profissional que foi percebido como excelência, porque entregou um ótimo serviço, o custo de aquisição ele é muito baixo, ele é quase nulo, porque os pacientes vão começar a brotar na sua agenda pela percepção de valor. Então, a regra básica, pode passar, por favor, é LTV alto, CAC baixo, pode passar de novo, por favor, LTV alto, CAC baixo, e aí você tem um sistema de recorrência que vai jogar os seus resultados lá para cima, principalmente na percepção de marca. Então faça aí com você, seleciona 2 pontos fortes que você tem. Ao invés de você ficar tentando achar várias habilidades, seleciona 2 pontos fortes e insista nisso. Faça com que as pessoas percebam isso. Caio, eu sou um bom comunicador, eu falo muito bem e eu também adoro dados. Então eu vou mostrar para os pacientes comunicar essa melhora dele através dos dados. Ponto. E eu vou mostrar para ele que eu estou fazendo isso porque eu sou apaixonado por comunicação, ou seja, porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e eu sou apaixonado por dados. Eu vou entregar um relatório para o meu paciente, eu vou explicar para ele o quanto ele está melhor. Olha que estratégia ótima de você selecionar os seus pontos fortes, focando no porquê você faz o que você faz, entregando um serviço 5 estrelas para o seu paciente. E para fazer isso, pessoal, eu preciso te dar uma dica e uma estratégia. Essa é a estratégia mais conhecida para você entender um pouquinho de como é que a sua marca está sendo percebida pelo mercado, que é a análise SWOT. S vem de saber os seus pontos fortes. Pô, eu sei que eu tenho habilidade comunicativa e eu gosto de dados. É um exemplo. Mas eu sei que os meus pontos fracos são, às vezes, chegar no horário. Tô dando um exemplo, tá, pessoal? É às vezes chegar no horário. Um dos meus pontos fracos, eu não sei fazer muito bem gestão de talentos. Eu deixo as pessoas ali, eu não gosto de falar muito bem o que elas têm que fazer e nem trazer elas para perto. Não gosto muito dessa comunicação ali. Então, esses são os meus pontos fracos. Anota isso. Meus pontos fortes, meus pontos fracos.
Aí depois você vai fazer um olhar mais sistêmico, que é olhar para o mercado. Peraí, como é que o mercado está se comportando? Eu vejo que aqui perto da minha clínica abriram 2 quadras de beach tênis. Opa, e não tem nenhum fisioterapeuta ali que está ali cuidando desses pacientes. Ou eu percebi que os dentistas estão tendo muita dificuldade na minha cidade, os dentistas estão tendo muita dificuldade na minha cidade de indicar um fisioterapeuta especialista em disfunções temporomandibulares, em dor orofacial. Opa, peraí, uma oportunidade de mercado. Começa a perceber o mercado, leva os seus olhos para passear. E a partir disso também perceba as possíveis ameaças. O que é uma possível ameaça? Opa, abri uma clínica perto de mim que também tem um fisioterapeuta especialista em cabeça e pescoço. Eu vou chamar isso de ameaça, gente, mas não é porque o cara tá ameaçando você, não. É porque ele vai tirar um pouco o foco, ele vai dividir um pouquinho os holofortes com você. E se você souber se posicionar bem, você não vai nem preocupar com isso, você não vai nem olhar para o seu concorrente. E um dos maiores erros é ficar olhando para o que o concorrente faz, tentando correr e fazer também. Foca no porquê você faz, que aí vai ser genuíno, aí vai criar conexão. E quando você detalha isso num papel, numa planilha, numa inteligência artificial te ajudando a tomar decisões, aí você começa a se perceber também como uma marca, tanto para você quanto para os seus pacientes, seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidade de mercado, e vai afastando um pouquinho as possíveis ameaças, nadando num oceano mais tranquilo, se é que isso existe. Por isso, pessoal, pode passar, por favor? Eu tenho uma frase que eu tenho colocado ela na minha cabeça todos os dias quando eu começo, eu entro na pilha de empreender, né? Que a gente faz isso todos os dias. Eu não tô afim mais de entrar na corrida para ver quem chega primeiro, quem atende mais pacientes. Lá na clínica agora a gente está com a cultura diferente, a gente está com a cultura de é, ao invés de a gente focar na quantidade de pacientes que a gente vai atender, a gente quer aumentar muito o LTV. A gente quer que aqueles pacientes que estão ali dentro tenham a melhor experiência possível que a gente pode entregar. Para isso, se a gente precisar reduzir o número de clientes por horário, a gente vai fazer. Para isso, a gente precisar contratar mais pessoas, a gente vai fazer. Para isso, a gente precisar trocar os profissionais que estão ali, a gente vai fazer. Por quê, pessoal? Porque a corrida não é para ver quem chega primeiro, é para ver quem chega. Porque eu já vi várias pessoas subirem muito rápido e caírem muito rápido também, porque elas não foram consistentes na criação de uma marca longeva. Pode passar, por favor. E eu deixo aqui claro que o meu muito obrigado pela oportunidade, me perdoem se eu excedi o tempo, mas eu adoro essa frase do Sêneca, que é quando você navega sem destino, nenhum vento é favorável. Mas quando você entende para onde você quer ir e como fazer isso e por que você faz isso, meu amigo, os ventos vão soprar a 200 quilômetros por hora. Você vai chegar muito rápido naquele lugar que você desenhou, que é a sua visão. E aí a sua missão fica mais leve, porque você vai entender as estratégias que você precisa criar todos os dias para chegar onde você quer chegar. E posicionando muito bem os seus valores, você cria uma marca forte com uma boa cultura no mercado. Muitíssimo obrigado, pessoal. E eu me coloco à disposição aqui. Show de bola, Caio. Cara, acabei de mandar uma mensagem pro Marcelo assim, ó, que puta aula, cara. Meu áudio tá cortado aqui, Samuel. Não tô conseguindo ouvir. Tá me ouvindo agora? Não? Ainda não. Tá Vocês me me escutam ouvindo? bem? É o Caio que não tá escutando. Eu Será que escuto foi para normal. mim só aqui? Que eu Tem não tô alguma coisa escutando. aí? Eu não tô escutando nem o Marcelo. É você. Será que é o meu? Quer que saia e entra de novo? Pode ser. Só aguardar aqui, pessoal, o Caio entrar novamente. Se tiverem alguma dúvida, só mandar aqui. E quem tiver assistindo isso aqui gravado, tranquilo, é só mandar uma mensagem lá para Sofia, que baseado na aula do Caio, a Sofia ela vai te responder, tá bom? Ela não vai criar nada, ela vai responder baseado na aula do Caio. Quem que é a Sofia? A Sofia é nossa inteligência artificial totalmente estruturada para te responder e te ajudar baseado no que está 100% dentro do portal. Beleza?
Muito bem. Deixa eu só ver aqui se já foi resolvido. Vou falar aqui com o Marcelo. O Marcelo, ele voltou? Ainda não? Ver se deu certo. Nada ainda? Alguém me dá um ok? Para ver se o Caio vai conseguir voltar. Ainda não. Agora Vamos sim. ver se... Acho que agora está voltando. Aí, Agora voltou. sim, pessoal. Beleza, tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeito, meu amigo. Beleza. Perdão aí Maravilha. pelo Não, bug. tranquilo. Ô, Caio, falei que pro pessoal aqui, né? E acabei de mandar uma mensagem pro Marcelo também, falando, cara, que aula incrível, viu? Uma puta Pô, aula, que cara. legal, cara. Parabéns. Eu gosto muito de te ouvir e, então, em primeiro lugar, preciso te agradecer pelo tempo disponibilizado pra gente, de verdade, porque a gente tem que, a nossa vida corrida e nossa rotina, reservar ali a segunda-feira, 8 da noite, horário nobre, para disponibilizar para a gente. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente tem família, tem filhos, não é fácil. Então, em primeiro lugar, É preciso te verdade, agradecer mano. Mas muito, tem muito viu? propósito nisso, viu, Tem muito Samuca? propósito. E a gente faz o que gosta, né? Então, a Esse é gente o faz lance, cara. com amor, com prazer, né? Até Não é me nada perdoem aí, forçado. às vezes, pela emoção demais na hora de falar, cara, porque isso tá. Não, cara. Sabe aquele negócio que fica engasgado aqui, que você precisa abrir o peito e falar sobre Isso. isso? Precisa ser E é discutido? isso que eu sinto. É isso que eu sinto, porque é o que eu já te falei. Eu gosto muito de te ouvir, de te acompanhar. Essa foi uma das razões de eu ter te chamado para falar sobre esse tema, porque na internet você falou muita coisa aqui, e eu prestei atenção na aula inteira. Você falou algumas coisas aqui que me chamaram a atenção e eu queria rapidamente abusar Claro. um pouquinho ainda de você, porque eu acho que é Por importante favor, tô à também disposição. para quem vai assistir isso aqui depois, né? Porque muita gente está começando também. A gente que está um pouco mais na estrada, eu não tenho o conhecimento que você tem nesse aspecto, mas algumas coisas a gente já está familiarizado. LTV, CAC, por aí vai. Agora, tem muita gente no portal que às vezes tem 20 anos de carreira, mas não tem ideia disso, né? Exato. Então, é importante também essa troca de ideias aqui, né? Concordo. E você falou uma coisa no meio da sua aula, né? Que você falava assim mais ou menos, ao invés de você ficar gritando e tal, querendo empurrar a goela abaixo uma venda, e na verdade é isso que a gente está vendo. A gente está vendo muito profissional de saúde, não só fisioterapeuta, mas médicos ensinando profissionais de saúde, vamos colocar assim, muito profissional de saúde, querendo ensinar outros profissionais de saúde como vender tratamento. Mas eu vejo que eles estão querendo ensinar como você conseguir empurrar a goela abaixo um tratamento. Exato. Isso tem me incomodado absurdamente, né? A ponto de, há um tempo atrás, eu ter feito um post sobre isso, porque virou uma coisa assim, bizarra, É né? Você bizarro, não meu é mais amigo. profissional de saúde, você é essencialmente um vendedor, Exato. mas você está de profissional de saúde. Não, você é um Exato. profissional de saúde, na minha opinião, né? Você é um profissional de saúde, você tem que ter técnica de venda, de abordagem, mas não daquela forma agressiva como eu estou vendendo um carro, um produto, né? Ou um feirante, né? Que passa, ó, melancia fresquinha e não sei o que, vem a... E se você Porque comprar consulta, você ganha um brinde, ganha um acompanhamento, ganha não sei o tá quê, e ficando ganha. louco. Então, eu queria também ouvir de você o que você pensa disso, né? Porque hoje eu vejo também a ideia do plano, dos programas de tratamento, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que não funciona para todo mundo, mas eu vejo isso com bons olhos. Mas eu tenho visto também pacientes reclamando de que senta, e não só de mim, de colegas também, Sim, senta na frente do profissional e o profissional diz, o paciente tem a impressão de que o profissional está vendendo para ele toda hora ou quer vender alguma coisa nossa, a meu todo momento, amigo. Isso é o que isso daí é uma das né? coisas que mais me chama a atenção na rede social. É coisa que eu tento não ver, porque me Incomoda, gera né? desconforto, me incomoda mesmo. Porque assim,
Quando a gente fala do nosso modelo de negócio, Samuel, para contextualizar para o pessoal, a gente está no modelo de negócio, pessoal, que não é de produto, é de service-led growth, é um crescimento baseado na entrega de um serviço. O problema é que as pessoas estão fazendo a entrega desse serviço como se fosse um produto. Esse é o E ponto. não é um produto. E não é algo que ele foi desenhado e entregue para todo mundo. Não, é algo que é personalizado. Peraí, eu preciso entender, antes de te vender alguma coisa, antes de entregar alguma coisa para você, me deixa entender quem é você. Sabe? A gente tem Exato. que dar um passo para trás agora, meu amigo. Por isso que eu falei, o novo mercado é o mercado da confiança. O paciente já descredibiliza quem grita mais alto. Quem oferece mais coisa, quem dá mais coisa, ele já desconfia. Ele fala: opa, é o carro da feira que tá passando na minha porta, eu não vou É abrir o isso aí. portão. É isso aí. Entende? Sabe o carro que passa nas cidades menores assim? Um carro Sim, que é, na passa minha ali tia. gritando. E às vezes até acumula um tanto de pessoas mais interessadas para pechinchar. Não é esse o jogo do futuro, meu amigo. Quem quer entregar um serviço de excelência tem que tapar os ouvidos para isso e começar a entregar um serviço personalizado. Antes de eu te vender qualquer coisa, antes de você comprar qualquer tipo de serviço aqui na clínica, deixa eu entender quem é você primeiro, para saber se você precisa. Entende? Porque Exato. se você precisar, eu não vou precisar te vender nada. Se você enxergar valor no que eu tô te contando, baseado em ciência, baseado na minha experiência, na minha expertise clínica e baseado nos seus medos, nos seus objetivos, nas suas expectativas, isso é PBE. Quando eu começo a fazer isso e deixo isso de forma personalizada, vinculada com a boa aliança terapêutica, Samuca, eu não vou precisar entregar nada goela abaixo para essa pessoa ela vai falar assim, ó, era isso que eu estava precisando. Nossa, é disso que eu estava falando. Entende, Samuel? Então eu acho que a gente tem que parar de brigar por barulho, por audiência e começar a brigar por credibilidade. Porque, por exemplo, o que uma coisa que me incomoda, que pelo teu perfil eu acho que talvez te incomode, né? É óbvio, aqui é importante a gente falar, é óbvio que a gente está dizendo, e toda a aula também diz sobre isso, é óbvio que você tem que ter treinamento de secretária, você tem que ter Sim, um bom consultório, né? Até sim, brinca, tem que ter um cheirinho agradável, tudo começa. Isso é óbvio, gente. Isso é óbvio. concordo total. Porque o tratamento começa aí, né? A gente já fala Concordo. isso, né? Há muito É o tempo. O efeito de tratamento contexto. é efeito de contexto. A neurociência está aí para explicar isso para a gente, né? Perfeito. A grande questão é quando, e você falou tudo, é quando o serviço, que é o que nós fazemos, nós não vendemos produto, nós vendemos serviço, é quando o serviço ele é moldado meio forçadamente a se tornar um produto, e aí a secretária ela é treinada para vender um produto, entendeu? Exatamente. E o fisioterapeuta que às vezes não tem a habilidade, essa skill de Uhum. venda ou de ser agressivo, né? E aí ele é obrigado a se ver, ele faz curso aqui e ali com profissionais de saúde que estão Com vendendo, ensinando coachings, isso, com. Aham. com coaches, enfim, né? E aí você vai ter que seguir esse não é protocolo, né? É um padrão, né? Roteiro, é um É um roteiro, roteiro. porque aí a venda começa a se tornar emocional. Exato. E aí é o problema, porque o paciente quando entra no meu consultório, ele está fragilizado. Ele não foi lá para tomar café. Exato. Ele foi Exato. lá para tratar uma dor, para resolver É um isso. problema. Resolver um E problema. claro que se eu pegar na dor dele como um pitch, e é esse Uhum. ponto que eu queria chegar, Uhum. né? Como um pitch de vendas, a consulta ela acaba se tornando um pitch de vendas. Só que a diferença é que eu não tenho um cliente ali saudável que veio e fala assim, cara, eu tô afim de levar uma Ford Ram hoje, É mas isso, não é vamos ver se isso. você vai me convencer. Eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tô com dinheiro no banco, Não é isso. tá tudo certo e eu quero comprar um carro para mim porque eu me aposentei, ou então eu quero dar um presente para minha filha que fez 18 anos e eu quero vir aqui para escolher um carro. E aí, vamos ver se a gente É faz isso. negócio, então vamos lá. Aí você tem toda uma estratégia. Porque Agora, é um produto. né? Agora quando eu estou recebendo um paciente, eu não estou recebendo, eu vejo isso e eu acho que é polêmico. Também. Eu vejo um Total. paciente, eu não vejo um cliente ali. Ele acaba se Aham. tornando um cliente, talvez da clínica, mas ele é um paciente em primeiro lugar. E aí eu vejo esse paciente e eu tenho que começar a usar de todas aquelas habilidades de venda para tentar pegar a dor, não física desse paciente, mas a dor, Uhum. né? Qual a Por dor que do ele meu, procurou você? né? Aham.
Então, a dor, pegar no abalo ali emocional, né? Então, por exemplo, qual é a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é pegar o meu filho. Então, É nós isso. vamos fazer você voltar a pegar o seu filho. Mas eu estou usando essa frase não com a ideia altruísta de eu quero te ajudar. Não, é É para porque eu sei vender. que aí é a brecha. É Você tá isso. entendendo? Isso é uma coisa que me deixa Total. indignado, cara. Total. E isso eu Não é vejo a esse todo caminho. momento. E a galera tá indo por esse caminho. Total. E Porque tá aprendeu que ensinando vai, que isso. dá certo. Mas, Samuel, é aquela frase que eu falo. É o que dá certo no curto prazo. Porque no longo prazo isso não vai dar Não certo. dá, cara. Quando a promessa é demais, cara, o santo tá começando a desconfiar. Sabe? É aquele profissional que fala, aí, pode deixar comigo, suas dores estão resolvidas. Não, peraí, cara. A gente que tem experiência clínica, Samuel, a gente sabe que não é assim que funciona. E eu A não quero dor enganar vai ter. ninguém, né? Exato, eu prefiro mil vezes educar o meu paciente, mostrando para ele que ele vai ter flare-up durante o caminho, que a dor vai subir e depois ela vai descer, e dependendo de como ele tiver, ela pode subir de novo, mas eu tenho que deixar ele explicar essa jornada para ele de uma forma a convencê-lo de que ali é um lugar que ele vai ser acolhido quando a dor subir, de que na verdade a gente está junto nesse processo, cara. Que se ele sofrer, ele pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para ajudar e não para te enfiar mais uma sessão, mais um pacote de sessões. E vamos renovar, mas o que tá me pegando por isso que eu falo que é uma opinião minha, né? Então, na Concordo, total. pirâmide ali, a opinião do especialista não vale nada, mas é uma opinião minha do tipo assim, eu não posso usar a fragilidade do meu paciente que não foi lá para tomar café, ele foi lá porque ele tá com dor e às vezes tá com a grana curta, mas ele resolveu pensar em Uhum, investir, pelo menos fazer uhum. uma consulta, né? Para conseguir fechar. Entendeu? Exatamente, Fechar e exatamente. vender ali 3 pacotes que eu tenho, o Premium, o Elite, e o Exatamente, e, cara, você exatamente, entendeu? E você vai querer exatamente. encaixar o paciente, às vezes, num programa de sessão fechado, que são 16 sessões, e aí você sabe que um vai 16, outro vai 20, outro vai 10, outro vai... Então, realmente, você pode montar um programa, você vai montar um programa de tratamento, Exato. mas você vai montar personalizado. Personalizado, exato. Mas o que eu tô vendo é isso, virou pitch de vendas. Virou pitch, Eu total, acho que total. Porque é o não é. mercado, Eu queria a tua infelizmente. opinião em relação a isso aí. Assim, eu acho que a tua opinião parece um pouco com a minha. Eu acho que a Total. consulta não pode ser 100% um pitch de vendas. Não pode, meu amigo. Ela não deve. Porque assim, o fisioterapeuta, Samuel, ele é treinado para explicar, às vezes, até para o paciente o que que ele tem, por que que ele tem, o que que ele precisa fazer. Aí ele chega num momento agora que se esse fisioterapeuta ele tem uma secretária, ele tem alguém, ele precisa direcionar para essa pessoa. Porque quem vai fechar o negócio, quem vai fazer a negociação, na minha opinião, eu sei que isso não é a realidade que dá para acontecer na beirada da maior parte dos consultórios. A minha opinião, a venda ela não tem que ser fechada dentro do consultório, porque senão você começa a misturar as coisas. Eu também Na minha acho. opinião, a venda, a ideia do programa ela tem que ser descrita muito bem para o paciente, mas a negociação ela tem que acontecer com o Eu, financeiro do lugar que você trabalha. eu concordo. Porque não é você que tem que vender o negócio. Desculpa, você até pode vender o programa de tratamento baseado em ciência, de novo, com ética, credibilidade. Mas a negociação, que é onde as coisas começam a apertar para o lado do pitch, de vender a qualquer custo, de empurrar um programa, de empurrar, aí isso deve ser feito num local separado do consultório. Sabe, isso não deve ser feito na beirada da maca. E por um profissional que vai estar treinado a não entregar algo que já foi pré-determinado, mas algo que foi construído ali dentro. Olha, eu levanto do consultório, vou lá na recepção e falo. Eu falo, Vanessa, que é a nossa secretária, Vanessa, o Samuel teve aqui dentro do consultório agora, eu preciso vê-lo 2 vezes por semana nas próximas 2 semanas. Ponto. Fechou. Ah, a clínica tem um programa de desconto se você fecha essas sessões ou não. Aí é outro papo, é papo de negociação. Só que, Samuel, o problema na minha visão também é quando começam a misturar os papéis. Porque aí o profissional sai do jaleco e entra o O empresário, ou negociante, entra o o empresário. negociador. Eu sei que na maioria das vezes você vai ter que fazer isso, principalmente se estiver no início da jornada. Mas se você, hoje em dia, cara, tem tanta coisa legal de inteligência artificial que passa os valores para o seu paciente, sabe? Que dá para você fazer. Existem várias estratégias para você fazer isso de uma forma mais tranquila.
E aprender sobre vendas não é aprender sobre enfiar a coisa goela abaixo do paciente, é aprender a entregar para ele algo personalizado. De novo, Samuel, aquilo que a gente está batendo forte na tecla aqui, é entregar para ele algo personalizado, ético e que vai fazer sentido para ele, É isso sabe? aí. E É isso quando aí. isso acontecer, Samuca, ele não vai nem perceber que ele está comprando alguma coisa, ele vai perceber que ele está melhorando a saúde dele, que ele está mais próximo de carregar o filho dele no colo, sabe? Mas de forma altruísta mesmo, do fisioterapeuta ali querer ajudar. E aí entra a empatia, meu amigo. Eu não consigo falar disso tudo sem falar de empatia, É sem isso falar aí. de conexão e aliança terapêutica. É isso aí. Porque É, sem é aliança isso. terapêutica fica um pitch, vira um pitch. Exato. Vira uma coisa mecânica, e eu tenho visto isso, tenho acompanhado isso, e tem o desespero do fisioterapeuta de aumentar o faturamento, e eu até entendo isso, a pessoa, eu preciso aumentar meu faturamento, e tal. Começa a cair em algumas promessas que, na verdade, querem fazer com que o fisioterapeuta ou o profissional de saúde, de uma forma geral, porque muito médico está caindo nisso também, né, Total. acaba se tornando essencialmente um vendedor, que você falou, ele tira o Exato. jaleco, ele Ele nem tira o trabalha jaleco. mais com jaleco, ele vai É. trabalhar, né? E agora ele é um profissional Que e vende empresário o que tem uma, programa dele, o método dele. A... que tem uma clínica, e clínica precisa gerar lucro. É óbvio, é Isso é óbvio isso. verdade. Isso é verdade. Mas no É primeiro óbvio. momento tem que ser um lugar de entregar resultado. Só que, exato. Você A entendeu? grana é consequência, sabe? O dinheiro, Samuel, o que eu mais vejo são profissionais correndo atrás do dinheiro e poucos correndo atrás do valor. As pessoas É, elas estão correndo atrás do dinheiro, cara. Ah, eu fiz uma propagandinha e gerou isso, eu vou lá. Ah, eu vendi assim pro meu paciente. Não, não é por aí, cara. Não é por aí. Faz o básico primeiro. outra coisa que a gente tem visto é a venda, como a gente está falando muito de ética aqui, né, no tema da Uhum, sua aula, às vezes vender uma coisa que o paciente nem precisa. nem Então, precisa. por exemplo, bom, eu acabei vendendo um programa de tratamento muito grande para ele, sobraram, o cara tá bem, não precisa mais estar comigo. Bom, mas agora eu vou ter que criar alguma coisa. Eu já ouvi isso. Sabe o que Eu você vou ter faz que nessa criar hora, na alguma minha coisa. Eu falei, opinião? meu amigo, Sabe o que você faz nessa hora? Seja sincero. Olha, a gente fechou porque eu imaginei que seria até aqui, mas você foi antes. Tem várias formas da gente fazer isso. Eu posso te você deixa o devolver o cara seu aí. dinheiro que você investiu. Ó, ou a gente pode, às vezes, deixar. Eu vou espaçar e eu quero te ver daqui 6 meses para eu saber como é que você vai estar. Sabe? Existem formas éticas de fazer isso, Ética. Samuel, Exato, respaldadas pela ciência. E não exato, você vai começar a inventar moda para esse paciente ir para a clínica. Porque, de novo, quanto mais rápido você dá alta para um paciente, para mais pessoas ele te indica, menos ele gasta, mais feliz ele fica. E você exato, também. exato. Sabe? O que eu vejo são os consultórios lotados de pacientes há 10 anos, 6 anos. Se for para algo que ele necessita mesmo, não tem problema. Tem dores crônicas que esse paciente ele fica muito tempo Sim, com é a outra gente história. sabe disso. Existem pacientes que encontraram ali um conforto também. Às vezes vai muito mais para fazer a mecanoterapia do que para fazer o tratamento em si. O problema é você continuar insistindo em técnicas só para ganhar dinheiro. Exato, Eu acho que esse que é o problema. exato, perfeito. E outra coisa que você me chamou a atenção por último também, você falou bastante sobre a questão do boca a boca. Então, de uma Sim. forma geral, qual que é a tua visão? Porque hoje o boca a boca, ele apanha muito quando a gente vai ouvir por aí, que o boca a boca, obviamente você não tem que depender só do boca a boca tá morto, enfim. Qual que então é a E, tua visão real sobre o boca a boca? Samuca, eu discordo totalmente dessas falas. E eu vou explicar um pouco do meu ponto de vista, tá? É apenas o meu ponto de vista e de tudo que eu estudo. Por muito tempo, as plataformas começaram a te mostrar que você precisa investir nelas, que você precisa aparecer a qualquer custo, que você precisa fazer parcerias, que você tem que ir por outros canais de aquisição. Isso funciona, de novo, para produto. Se eu quiser vender um tênis, eu vou ter que botar esse tênis aparecer para tudo quanto é lugar, certo? Para Quanto mais produto isso colocar, melhor, funciona. Só que né? o nosso mercado, nosso modelo de negócios, de novo, é service-led growth, é crescimento baseado no serviço. E o serviço, ele é mais fácil de ser vendido quando ele é experimentado. E esse é o ponto do boca a boca. O boca a boca, eu não estou falando só do boca a boca da tia que foi lá, É, encontrou com outra tia na igreja e falou de você.
Isso na cidade pequena funciona. Nos grandes centros, o boca a boca tem a ver também com alunos que você deu aula, que gostaram do que você falou. O boca a boca ele tem a ver com a forma com que você postou o seu vídeo na internet. Isso vai gerar um boca a boca, tá naquele aviãozinho de compartilhamento, meu amigo. Mas de forma orgânica, não de forma só patrocinada. Sabe? É gerar um valor para que as pessoas elas compartilhem porque aquilo tocou nelas. Isso é o boca a boca. Aí a pessoa vai fazer seu curso, aí a pessoa vai comprar o seu serviço. Por quê? Porque de alguma forma alguém foi impactado de forma positiva e gerou uma emoção, fazendo uma comunidade ser criada e formada de pessoas que perceberam o valor. Meu amigo, não tem dinheiro que você ponha no Instagram que rompa mais barreiras e diminua mais obstáculos para que as pessoas comprem o seu serviço. Por isso que eu insisto e falo claramente, se eu tiver que investir no jogo, eu vou investir a longo prazo, no boca a boca. Ele demora mais para acontecer às vezes, mas quando ele acontece, as objeções são muito pequenas. É um funil de venda qualificado. Não é É um um funil lead de venda quente. gigante que chega muita gente. É qualificado, meu amigo. A barreira para a entrada desse paciente, para a melhora dele acontecer, é muito baixa. Aí essa comunidade forte, aí acabou, meu amigo. Primeiro você gera uma comunidade forte, depois você desenvolve aí recursos, cursos, técnicas, coisas personalizadas para aquela comunidade que foi desenvolvida, que foi criada. Por isso que o valor está na conexão. E aí eu volto a bater. O boca a boca ele é mais forte que qualquer métrica do Instagram. Perfeito, cara. É Mas é a minha exatamente isso. visão apenas, amiga. É de médio e longo prazo, não de curto Mas prazo. eu compartilho com a tua visão. Eu compartilho com a tua visão. Eu não acho que ele está morto e, de fato, não é Não só. acho. Eu atendi a dona Cláudia tem uma irmã que chama Maria e ela indicou para a irmã. Não, não, o boca a boca não é só Não, isso. não, não é isso. Boca a boca é um Exatamente. aviãozinho do Instagram que a O galera aviãozinho. compartilha. Você tem que se. Eu falo, esses dias eu até fiz um post ali. Você tem que se mostrar. Tem, As pessoas têm que conhecer, tem que tem saber que mesmo. você existe. Sim. Né? Você tem que Porque às dar a vezes a cara a pessoa fala, tapa. eu não sabia nem que existia esse tipo de serviço, eu já ouvi muito isso. Eu não Uhum, sabia nem que existia fisioterapia para isso. Eu falei, pois é, existe. Então, exato. você faz no meu negócio, eu preciso fazer com que as pessoas saibam que existe o produto, Exato, né? exato. Preciso fazer. Ô, Isso existe. Ô, Samuca, eu Mas, vou. pode falar. Pode acabar. Ó, eu vou além um pouquinho, só porque veio fresco na minha cabeça aqui agora. Imagina que um paciente chegou para tratar com você. Esse paciente foi extremamente bem atendido, tinha até o café lá, tinha tudo. Só que você focou em resolveu o problema, acolheu esse paciente ficou muito feliz. Sabe o que que é a primeira coisa que ele faz quando ele sai dali? Ele envia ou seu contato, ou seu Instagram, ou alguma coisa num grupo da família, que tem 15 parentes. Você quer um boca a boca mais eficaz que esse? Isso é boca a boca, meu irmão. Pronto, Então, cara. então esse é o lance. Hoje, como o jornal, a revista, a televisão está na mão do paciente, meu amigo, o boca a boca, ele é mil vezes. Quando você oferece uma experiência extremamente positiva ali dentro, aumenta o LTV, esse paciente ele faz questão de compartilhar com quem ele gosta. Entende? Então, esse é o lance. Por isso que eu volto a insistir. O boca a boca, para mim, ele chega em momentos onde a pessoa ela tá fazendo um trabalho há tanto tempo tão bom, mas não é vista. Chega uma hora que alguém compartilha alguma coisa que ela estoura. Aí vira aquela pessoa que gera um boom no mercado. E essa última frase que você fala, que uma vez eu citei no post também, né? Que é relativamente fácil ficar conhecido. Né? Como é que era a Uhum. frase que você fala? É que o mais conhecido vence o melhor só no Isso curto melhor, só no prazo. curto prazo. Isso é um fato. Isso eu não tenho No dúvida. curto prazo. Você entendeu? Então, há pouco tempo também, né, eu falava isso para as pessoas aqui, falei, gente, tem pessoas que são as minhas referências mundiais que têm 1.000 seguidores no Instagram. É isso, cara. E é um cara que já contribuiu tanto. Entendeu? Ele é a referência, todo mundo estuda o cara, e ele tem 1.000 seguidores no Instagram, ele faz um post a É cada isso. 15 dias. É isso. Quando faz, ou se Entendeu? é foto de cachorro, se é foto de qualquer outra coisa. Entendeu? Então, essa questão às vezes, um vídeo viralizado, uma pessoa, ou você fala, porra, tem. Esse é o problema, as pessoas estão indo por isso. Ó, ela tem 150 mil seguidores. Entendeu? Sabe qual que é o Ou ponto, 150 mil Samuca? seguidores, essa pessoa, ela é muito É muito foda. bom.
Hoje as pessoas têm desconfiado disso, Samuel. Exato. Parece que tá Sabe? mudando, né? Tá Parece que mudando. tá Tem um mudando. cara chamado Philip Kotler, que ele escreveu uma sequência de livros sobre marketing. Ele é o maior nome hoje em dia de marketing da história do mundo do planeta, chama Philip Kotler. E o último livro dele é o Marketing 6.0, onde ele fala que o mercado mudou. O mercado é o mercado do omnichannel, da presença. É o mercado que desconfia daquilo que está brilhando demais aos olhos, sabe? Aquilo que tem luz demais, aquilo que tem. Sabe, as pessoas estão gostando muito mais, cara, principalmente a geração Z, que é a geração que vai ter o poder de compra na mão, estão gostando daquilo que é orgânico, daquilo que é sincero, que vem da entranha. É isso que Exato. conecta as Olha pessoas, só, cara. você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu hoje. Uma amiga minha, fisioterapeuta, referência na área dela, uma referência nacional na área dela, entrou em contato comigo e falou assim: Samuel, é o seguinte, o meu filho, ele tem enxaqueca, só que ele está apresentando sintomas X, Y e Z. E eu estou desconfiando disso. E eu tô. E eu acho que ele vai precisar de medicação. Ó, é para o meu filho. Quem é que você indica em São Paulo? Na mesma hora, eu já entendi a frase. Eu quero que você me indique o O melhor e melhor. para o meu filho, porque é para o meu filho. Então eu vou indicar o melhor que eu conheço. Os dois melhores que eu conheço, que são referências, são brasileiros, dois neurologistas brasileiros, referências nacionais e hoje internacionais, têm bem menos seguidores do que eu. Tá vendo o Você entendeu? negócio? É isso que eu quero dizer. É São as isso, cara. referências como neurologistas, né? E como que ela chegou? Pelo boca a boca, É pela isso. indicação, pela É indicação. isso. Você entendeu? E essa indicação minha, ela vai chegar lá, ela vai gostar. E ainda falei, ó, desses dois eu prefiro esse por causa da empatia. Ainda Soft falei isso, skills, cara. meu irmão. É isso. Falou hoje. Você me fez É lembrar. isso. Porque ele vai acolher melhor ela. É Entendeu? Vai isso, acolher cara. melhor o seu filho. Entendeu? Por que que esse cara se destaca? Porque ele juntou a soft skill e a hard E a skill. hard skill. Talvez só tá Entendeu? faltando tempo para ele ser percebido, Samuel. Você entendeu? É Então, só assim, isso. ele pode não ter estourado como tem neurologistas, cara, com 1 milhão de seguidores, mas eu olho, eu assisto o cara que fala de enxaqueca, Fala, eu olho, eu falo, pelo amor de Deus, cara. que asneira, não é? Você entendeu? Esse é E o aí o paciente negócio. às vezes cai nisso, mas Cai. hoje em dia, o cara pode até estourar, realmente, ele aparece. Mas isso, a médio e longo prazo, a gente vai percebendo que não está se Não sustentando. se sustenta. Essa é a Não está se frase. Isso sustentando. não se sustenta. O que se sustenta, Samuel, não é view. O que sustenta é resolução, é resultado, é dado. É isso aí. Você tem que Quanto você entregar. melhora, tem que entregar. Não tem outro jeito, você tem que entregar. É isso aí. É o que as pessoas não estão percebendo agora, mas Não, eu acho mas que vão ao longo perceber. do tempo, Quem eles vão for perceber nesse, exatamente nesse essa frase que você fala, né? É isso. As pessoas vão perceber, meu amigo, o mercado tá mudando, ele já mudou, sabe? Hoje a galera tá dando mais credibilidade. A geração Z pesquisa mais no TikTok do que no Instagram. Olha que por quê? Porque no TikTok são vídeos, às vezes, feito caseiro. O Instagram é um vídeo extremamente produzido, É, bonito. E isso, cara, isso já gera uma sensação de charlatanismo, sabe? Opa, e, peraí, tem vou- alguém querendo me enganar nisso aqui. e eu vou até te falar uma aqui, que depois vale a pena você olhar, porque é um caso de Legal. estudo para você, que chama Legal, Doutora Jade. Tá aqui, ó. legal, vou anotar aqui. Depois você vai lá, e escreve mesmo, doutora.jade. Ah, Há cerca de 2 meses, 3 meses atrás, ela não tinha absolutamente ninguém de coloquei aqui. seguidores, né? E ela é Aham. uma médica nova, muito competente, por sinal, doutora.jade. E apareceu para mim, e você vai ver o videozinho dela, microfoninho da bolinha, sentada, Aqui, ó. parará, 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 sem cenário, porra nenhuma, sem Pronto. nada. E aí viralizou. Mas viralizou por quê? Porque Que ela é bom. boa, É entendeu? isso. Mas vai ser mantido porque você percebe
que as pessoas, aí vários comentários assim, nossa, até que enfim alguém que tem conteúdo, nossa, até que enfim alguém que não tá me vendendo coisa toda hora. Entende? Entendeu? E ela não tá vendendo nada, ela não tá vendendo nada. É lógico, agora ela vai aproveitar uma onda, eu Mas entendo, se ela souber fazer isso de forma ética, ela não perde a não credibilidade. perde a credibilidade. Ela Ou seja, sustenta. é isso, você entendeu? Pegou lá, simplesinho, mas por quê? Parece que as pessoas estão sedentas por isso, né? Pelo Por conteúdo, orgânico. por orgânico, a coisa mais fácil, É né? isso. Mais fácil, Mais mais digerível, orgânica. sabe? É É isso isso. aí. É menos gourmetizado, Menos é mais gourmetizado. clean, Os é mais vídeos, entranha. os vídeos mais gourmetizados que a gente fez Não alcança. na Cranium tiveram que ficaram perfeitos, cara. Eu falei assim, captação de áudio, vídeo, cenário, com a gente. Eu falei pro Marcelo, vamos testar, cara, porque eu acho que vale a pena. Ainda o meu sócio falou assim, cara, eu acho que não vai valer a pena, mas beleza, vamos fazer. Cara, o resultado ficou animal, mas foi uma bosta É isso. de E não engajamento. é porque o conteúdo é ruim, meu irmão. Não, É porque a é a forma forma com que que você entregou. está apresentando, sabe? O público, Não era a quem minha está essência, ouvindo, entendeu? é isso. O público quer outra coisa, sabe? É A isso gente tem aí. que perceber isso. Por isso que eu falo, leva os olhos para passear. Olha o que que o mercado está falando, sabe? Começa a observar o que que as pessoas consomem realmente. E aí a gente começa a entender por que caminhos éticos a gente tem que seguir. É isso aí. Cara, desculpa tomar teu tempo, mas eu É também isso, gosto meu muito irmão. desse assunto. Muito bacana. Acho que é muito válido uma aula desse tipo, pé no chão, para as pessoas aqui do portal, né? Então, e fora as outras pessoas que estão assistindo aí e depois vão se tornar assinantes, então é muito importante que as pessoas vejam isso aqui, escutem isso aqui e entendam que não é só barulho, não é só meta, Não, não é só money, entendeu? A não. coisa precisa voltar ao back to basics, né? É Gerar isso mesmo. resultado para então o dinheiro ser consequência, É fruto, né, isso. do seu trabalho. É Caio, muito exatamente isso, Samuca. obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, Ó, pessoal, pela atenção. Espero ter contribuído. E eu me coloco à disposição. Me chama na rede social, pede material, manda pro Samuca. Não tem problema nenhum com isso. O conhecimento ele tem que servir para encantar as pessoas, para deixar as pessoas com uma pulga atrás da orelha, como você disse no começo, para a gente tomar decisões diferentes daqui para frente. Para a gente não cair na manada, sabe? A gente tem que sair um pouco da manada, porque senão a gente não começa a enxergar como as coisas mágicas elas começam a acontecer à nossa volta. é isso aí. E para você que está aqui, ficou aqui até agora, gostou dessa aula, tenho certeza que você gostou dessa aula e não faz parte do portal, acessa aí no chat o link para você acessar o portal, portal.craniumcursos.com.br. Faça a sua assinatura anual, um preçozinho baratinho para você ter acesso aos maiores especialistas do país em cabeça e pescoço e em outras áreas, como o Caio Mendes, que está aqui com a gente. Caio, muitíssimo obrigado, boa Obrigado, noite, Samuca. obrigado pelo teu tempo Obrigado, e a pessoal. gente se fala. Foi um Até mais, prazer. gente. Tamo Tchau, tchau. junto.